Olá pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um podcast do C-Legends, é o nosso 4º episódio e é uma satisfação enorme estar com vocês mais uma vez, conversando aqui com grandes convidados e trazer um pouquinho da experiência deles para vocês, a gente batendo um papo da jornada, né? E fazendo aquela nossa missão que eu e o Alex sempre temos falado para vocês, né? Trazer histórias inspiradoras para a gente sempre estar batendo um papo e tentando inspirar você que está em casa nos assistindo, tá bom? Alex, apresenta os nossos convidados hoje. Bom, pessoal, bacana demais estar aqui mais uma vez e é uma honra muito grande estar recebendo aqui duas lendas, né? E a gente vai desmistificar isso, né? A intenção de lendas é porque são pessoas que são referência por aquilo que são, por aquilo que representam, né? Por aquilo que fazem. Eu, particularmente, tenho um bom contato com os dois. Um deles aqui já foi meu cliente, já foi meu chefe. Depois nós vamos contar essa história aí. Vocês vão ficar curiosos. Mas nós estamos aqui hoje no C-Legends com o Jamir Lopes. Né? Jamir Lopes, aí, conhecido principalmente no mercado, no setor de energia. Né? Foi executivo da CEMIG por muitos anos. Depois a gente vai apresentar ele melhor aqui. E também estamos aqui com o Paulo Massara, que também é um executivo que está no segmento de mineração, né? Já também há muito tempo. E hoje tem uma missão aí, né? Como CIO também, diferenciada, especial, ele vai poder tá se apresentando melhor. Mas antes de apresentá-los, a gente dar sequência, queria cumprimentá-los aí, né? E dizer que vocês são muito bem-vindos, estamos muito felizes em tê-los aqui, tá? Jamir e Paulo Massara, fiquem à vontade. Obrigado, Paulo. Gente, obrigado aí quem está assistindo. Um prazer estar aqui. Para mim é uma experiência nova, estar conversando a respeito de tecnologia num formato desse. Entendo que vai ser já de cara assim bastante gratificante. Estou aqui para contribuir de alguma forma e para aprender demais, porque assim eu não sei nada aqui. Quem sabe mais aqui são vocês, né? Isso aí. Paulo. Pessoal, um prazer estar aqui, uma honra. Obrigado pelo convite, Alex, Marcelo, não conhecia pessoalmente, mas é sempre bom compartilhar, né? E a gente olha para trás às vezes e vê as experiências e tudo, e aquilo parece que sumiu, né? Mas aí quando a gente recebe um convite desse, fala, opa, que coisa legal, né? Bom compartilhar e colocar as pessoas mais motivadas na busca aí dos seus sonhos. Isso é que é bacana. Muito obrigado. Fico honrado de estar aqui com vocês. Bacana demais. Então, gente, para quem não conhece o Jamir, né, e o Paulo Massara, vou dar só uma visão bem rápida. O Jamir é um profissional que vem da área técnica, né, depois foi para a área de gestão, começou como programador COBOL, né, enfim, muita gente não sabe o que é isso aí, mas quem sabe que é casca grossa, né, e ficou trabalhando como programador no Banco do Brasil um tempo, depois ingressou na CEMIG, teve uma jornada na CEMIG bem interessante por muito tempo, né? Foram 27 anos de CEMIG, né? Quase 28, e encerrou a carreira na CEMIG, né? Digamos assim, numa posição de C-level, né? Talvez seja a posição, depois o Jamir pode confirmar, a posição mais, digamos assim, a que você pode alcançar como profissional de carreira, o ápice ali, né, como superintendente de TI e Telecom. Para o mercado a gente chama isso de CIO, né? Tive a oportunidade na época, né, de ter o Jamir como cliente, né, na época da Ativas. Depois a gente vai falar sobre isso aqui. E tive a oportunidade de tê-lo também como meu chefe. Eu estava brincando aqui antes de começar, Marcelo, falando com o Paulo aqui que o Jamir, eu lembro dele no Corn Day, sabe? Corn Day era o dia do ajoelhar no milho, né? Reunião do conselho. Eu ia apresentar os resultados do conselho lá da Ativas, né? E aí o Jamir estava lá. Pô, mas os resultados vão, Jamir, mas você não compra, Jamir. Então, assim, 2 bonés, né? Boné de cliente, né? Exigente, né? Cobrando, enfim, né? E o boné de conselheiro. Mas brincadeiras à parte, uma relação fantástica. Esses dias ele me deixou muito feliz, ele mandou uma fotinha, depois a gente comenta sobre isso, do crachá dele lá da Ativas como conselheiro de administração, e é bom a gente relembrar, né? Bom, mas aí saindo de lá, ele foi para o Gartner, né? Atuou como executivo partner, uma empresa também que acho que todos nós que estamos envolvidos de uma forma ou de outra com tecnologia, não só de tecnologia, conhece, sabe a
a relevância do Gartner, o consome, né, o consumiu Gartner aí. E depois disso, realmente foi empreender, né? Eu sei aí que está como investidor, mentor de startup, consultor de negócio, empresário, parceiro de negócios, e tem a oportunidade, né, continua tendo a oportunidade, não para, de como conselheiro de administração, foi conselheiro de administração da Action, né, que era uma empresa da CEMIG também, juntamente com a Light, não era isso, Jamir? Isso. E também foi conselheiro de administração da Ativas. E me parece, você pode confirmar, Jamir, depois que você está como board advisor da Bossa Nova Investimentos, né? Enfim, uma carreira aí brilhante, com certeza, né? Tem aí muito conteúdo, muita experiência para compartilhar. Uma biografia aí perfeita para nos estimular. Bom, e o Paulo Massara também tem uma história bem parecida aí, né, com o Jamir. Tem uma jornada fantástica aí de Samarco, né? A gente sabe quem é Samarco, o que Samarco representou, né, ou representa, né, no setor de mineração no Brasil e no mundo. Eu, particularmente, tenho um carinho muito especial, né? Sou um dos filhos dos filhos da Samarco. Fui criado na Vila Samarco. Meu pai foi executivo, de certa forma, trabalhou lá com o Paulo, né? Paulo pegou a época do meu pai lá, então fui criado na Vila Samarco, né, em Mariana, enfim. Pé de minério, né? É uma área que eu gosto bastante. Então, o Massara passou ali como analista de TI, coordenador de TI, e atualmente, né, já há 6 anos, está como CIO na Fundação Renova, né, que é uma entidade sem fins lucrativos, né, com um papel super relevante aí, social, né, de responsabilidade social, também vai poder falar sobre isso. E o Massara também esteve como presidente da Sucesso Espírito Santo, né, e também como presidente da Sucesso Nacional. Ou seja, 2 caras aqui, 2 biografias aqui, que se a gente for inteligente, Marcelo, no bom sentido da palavra, souber provocar boas perguntas, inspiração para quem está escutando, para nós, inclusive, né? Com certeza. Não vai faltar. Então, bom, vou passar a palavra para eles, e aí vão pela ordem alfabética, aqui vão no Jamir, não é Jamil, a gente sempre briga com ele, né? Não é Jamil, Jamir Lopes. Jamir, eu dei uma visão aqui rápida, né, da sua carreira, mas assim, conta quem é o Jamir, né? De onde que o Jamir surgiu? Por que sua vida sempre foi tão fácil assim, cara? O que aconteceu? Qual que é a fórmula, né, do sucesso? Primeiro que não é fórmula e nem sucesso assim, né? É uma carreira, uma batalha. Eu vim do interior de Minas, nasci numa cidade muito pequenininha chamada Doresópolis. E com 1 ano de idade, meus pais acharam por bem levar os filhos para estudar numa cidade maior, que era Formiga. Para você ver como é que era o tamanho da minha cidade, né? E aí meus irmãos mais velhos tiveram a oportunidade de estudar, então eu fui com 1 ano de idade e lá passei minha infância, adolescência, né? Meus pais tiveram essa visão estratégica, vamos chamar assim, né, de dar oportunidade para os filhos. Acho que isso é tudo, né? Se a pessoa tem oportunidade e quer encarar, ela vai, né? E aí, com 16 anos de idade, eu me lembro direitinho, meus irmãos se reuniram, meus irmãos mais velhos e meu pai e minha mãe, que eram vivos à época, né, hoje, que Deus os tenha. Eles se reuniram, me chamaram, falaram, Jamir, eu tinha 16 anos, nós estamos querendo te mandar para Belo Horizonte, você estudar e fazer vestibular, mas você só tem uma chance. Você vai estudar esse ano, era o 3º ano do 2º grau, né? Se você não passar, você volta para cá, vai trabalhar aqui. Meu pai tinha uma pequena mercearia lá em Formiga e tal. Eu topo, com 16 anos de idade. E vim, estudei, felizmente passei, né? E tinha que passar na Federal, porque eles não tinham condição de me bancar em escola particular. Fiz engenharia civil e durante como é que a vida vai levando por caminhos que às vezes a gente não planeja, né? E acaba sendo uma coisa boa, né? Durante o curso, eu gostei muito da linguagem de programação, que era ALGOL, era uma linguagem meio que científica, meio para a universidade ali, né? E me interessei por isso. E aí, quando eu entrei no Banco do Brasil, lá também tive a oportunidade de começar a programar no equipamento que se chamava Polimax. Era um mini computador, um microcomputador de 8 bits, que tinha 64K de memória RAM, né, que hoje, se falar isso para um jovem, ele não consegue imaginar de tão pequeno que é, né? E ali eu comecei a carreira de programador COBOL na época, né? Paulo também teve essa oportunidade de trabalhar nessa linguagem.
E aí me formei, mas não fui para engenharia, porque já estava na área de TI, gostei da área de TI. E eu fui depois para a CEMIG, fiz um concurso público para analista, entrei na CEMIG e fiquei no Banco do Brasil fiquei quase 6 anos e na CEMIG 27, 28 anos, né? Aí um pouco do que o Alex já contou, né? Tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, aprendi muito com o Alex, né? Porque quando a gente passa para o outro lado da mesa, né? O lado que fornece serviço, que vende serviço, a visão é completamente diferente, a gente passa a entender coisas que lá atrás a gente questionava, né? Então, muito legal. Então, assim, um resumo da experiência foi isso. Mas aí hoje eu já me considero belo-horizontino, eu vivo aqui há mais de 40 anos, né? Vim do interior e tenho orgulho de ter vindo do interior, mas já me adaptei muito aqui, né? Desde os 16 anos de idade. E gosto muito disso aqui, né? E de toda essa vida, essa confusão toda aí de TI, de empreendedorismo, né? Coisas que a gente vai conversar aqui durante o nosso bate-papo. Perfeito. Massara. Bom, eu comecei... eu sou de Belo Horizonte, meus pais são do interior, eu nasci aqui em Belo Horizonte. Eu fui estudar no curso técnico, eu fui fazer eletrônica, e aí da eletrônica foi o primeiro passo para mim entender, começar a entender, entrar nesse mundo de TI. Eu trabalhava de manhã e estudava à noite. Eu comecei a trabalhar numa grande construtora aqui em Belo Horizonte. Eu comecei como office boy da área de TI, era boy. Pegava o check-in de todo mundo, saía, na época descontava cheque, não sei se alguém sabe disso, era assim, você pegava, o office boy pegava os cheques no final do dia, no começo da tarde, ia para o banco, pagava o carnê, pagava cheque, eu fazia isso, eu era office boy da área de TI. E aí lá dentro as pessoas eu fui me interessando pelo que era processamento de dados. Porque na época era CPD, né? Hoje a área de TI tem os CTOs, os CIOs, tem o CITO da vida, né? Antes era só a área de TI, era a área do CPD, era um monte de gente de e branco. O chefe, né? E o chefe. E o chefe. E um monte de gente de branco dentro de uma sala com um ar-condicionado ligado a 8 graus, um monte de fita rodando. Aquilo era uma coisa mais bonita, todo mundo achava lindo aquilo. Eu falei assim, isso também eu quero isso para mim. Estava na crista da onda. E aí eu comecei a trabalhar, me passaram para a área técnica. Aí na área técnica eu trabalhei como preparador de dados, era uma função que ficava entre a área de execução de job e o CPD, propriamente dito. Aí eu trabalhei como preparador de dados, trabalhei como analista com qualidade de informação, trabalhei lá dentro do CPD, trabalhei como digitador. E aí fui aprendendo como é que as coisas funcionavam. Aí me fizeram uma proposta para poder trabalhar com programador. Eu trabalhei com programador COBOL, na época COBOL 6, comecei a aprender COBOL 6. E aí eu tive uma oportunidade fora dessa construtora, fui para uma outra construtora, fiquei lá um tempo. Depois fui fazer um trabalho independente como prestador de serviço na Prodabel. Na época eu trabalhava com Natural, Adabas, EasyTrive. Acho que ninguém sabe o que é isso. É um negócio do outro mundo. Fiquei lá um tempo trabalhando com isso. E depois fui para a Samarco. Fui para a Samarco como programador, primeiro programador contratado, né, por uma empresa terceira. Depois eles me contrataram e eu fiquei na Samarco durante 25 anos. Eu saí da Samarco após o rompimento da barragem de Fundão. Eu fiquei lá mais um ano ajudando no rompimento da barragem de Fundão. Eles me fizeram uma proposta para assumir a área de TI da Fundação Renova e aí eu prontamente aceitei. Assim, eu sou daquela época que eu devo muito para o lugar que eu aprendi muito. Então, assim, eu fiquei 25 anos nessa marca, tenho o maior orgulho de ter ficado lá. Assim, não tenho problema nenhum em falar isso. Tem muita gente que acha que eu estou fazendo propaganda enganosa, mas é isso mesmo, eu gosto muito de falar isso. Assim, tive muito orgulho de trabalhar lá, aprendi muita coisa. Era uma senhora de uma empresa, é uma senhora de uma empresa, ela vai se recuperar. Eles me chamaram, então, para poder trabalhar na Fundação Renova, eu de pronto aceitei. Eu estou lá há 6 anos, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho árduo, porque tem gente do outro lado que precisa resolver os problemas, né, gerados pela barragem de Fundão. E a TI ajuda, nesse contexto, ajuda bastante em tudo que a gente precisa resolver. E aí estou lá até hoje, até quando, não sei, mas é o que eu faço e faço com muito gosto. Eu gosto muito do que eu faço. Eu acho que eu inspirei meus filhos a fazerem a mesma coisa, porque os dois, um já está estudando na área de TI já tem tempo,
e o outro é advogado formado. Aí ele deixou de ser advogado agora tem mais ou menos 3 meses e começou a fazer um curso de TI e está engajado para essa área. Tá. Bacana demais, né? Escutar essas histórias e aquilo que a gente costuma dizer, né? São biografias realmente, e às vezes, claro que é importante a gente ler, né? Biografias aí de personalidades, mas quando a gente para escutar, né? Biografia de pessoas que estão próximas a nós, a gente descobre uma riqueza, né? Uma experiência tão grande que se a gente realmente valorizar aquilo, a gente acelera alguns caminhos nossos e evita algumas quedas, né? Tem gente que só aprende com eu próprio, né? Eu já fui assim há muito tempo, né? Não queria... Mas depois de uma certa... Vou falar a idade, né? Depois de certos tomos, você fala assim, cara, não dá para ser mais inteligente, não. Não é possível que eu estou inventando esse caminho, né? Não dá para aprender com quem já passou. E aí não estou falando de hard skill, né? Claro que é hard skill. Estou falando principalmente de escolhas, né? De decisões... de experiências, né, que acabam sendo cíclicas, né, às vezes mudam as pessoas, mudam as empresas, mas elas são, né, mais ou menos as mesmas, claro, que enriquecida ali de muitas variáveis que não existiam antes. Marcelo, sei que você escutou os dois, você não conhecia, né? Vou deixar para você aí, cara, faz algumas perguntas. Perfeito, não, eu anotei aqui e já queria trazer um ponto muito legal que é em comum, né? E na maioria dos programas que a gente está fazendo, quando a gente pergunta um pouquinho do início, tem sempre um ponto em comum. A maioria começou estudando eletrônica ou informática, um trabalho muito técnico. Eu também sou engenheiro de formação. Mas também passei, assim, a história ali do Paulo, eu fui anotando vários pontos. Eu também comecei como office boy, trabalhei lá de office boy para a área de TI, que era só um CPD, passando aqueles cabinhos, trabalhei na área de operação, né? E a gente vai construindo a carreira técnica ali, né? E aí, lendo o currículo, né? E você apresentou o currículo dos dois aqui, enorme e muito legal. Chegou na posição de C-Level, de executivos de grandes empresas. E a minha pergunta é lá no início. Quando começa a virada dessa questão mais técnica, do engenheiro, ou do analista, ou do técnico, e começa a virar mais um executivo ou um gestor da área e aproximar da área de negócio? Onde que vocês, na carreira, pensando lá atrás, começou a ter essa virada? Roda alfabético. Vai lá. Bom, não tem muito planejamento disso não, né, Marcelo? Assim... Eu me lembro quando isso como se fosse hoje, né? Pouco depois que eu entrei na CEMIG, o meu coordenador, que o Alex conhece, o Luiz Henrique, que aliás foi uma das pessoas que me inspirou e sempre me orientou, né? A gente estava saindo para almoçar, assim, da CEMIG, e aí ele falando, né, de carreira gerencial, ele já tinha essa visão, e eu muito técnico, analista ali, né? Gostava do BitByte, EasyTriv, né? Dava curso de EasyTriv e tal, era uma linguagem de programação. Aí a gente falando, eu falei para o Henrique, cara, mas você está começando a descolar da área técnica, a área técnica é tão boa, né? Ele, não, eu adoro a área técnica, só que é o seguinte, a gente tem que evoluir, cara, a gente tem que enxergar, né, o futuro, ver o que você quer e tal, a área técnica tem um limite, né, tem uma barreira. E eu fiquei martelando aquilo, né? Passou um tempo, ele mesmo foi promovido e me chamou para coordenar uma equipe. Aí, quando a gente começa a trabalhar com pessoas, aí você falou de soft skills, né, Alex? Aí que a gente começa a aprender, né, cara? O que é uma empresa, como é que as coisas funcionam, como é que as pessoas pensam. Eu tinha uma equipe inicialmente de 5 pessoas, cada uma com um estilo diferente. E aí, aquela primeira sensação, né? Puxa vida, essa pessoa aqui é uma pessoa complicada. Mas é com esse tipo de pessoas que a gente aprende mais, cara. E são as que mais contribuem para a equipe, né? Então, eu comecei a gostar mesmo dessa questão de gestão, né? Quando eu vi o valor do trabalho em equipe, sabe? Assim, é muito gratificante você conseguir... Claro que o lado técnico é muito bom, eu gosto até hoje, ainda dou umas escovadas nos bits lá em casa, né? Monto minhas redes e tal. Mas quando você consegue fazer uma equipe caminhar numa direção, né? E aí tem N exemplos, a gente poderia passar a noite aqui, nem poderia contar, mas a gente consegue perceber, poxa, eu posso contribuir além do lado técnico. Eu já contribuí há alguns anos com o lado técnico, mas tem mais coisas, né? E sem nenhuma ambição, com toda a sinceridade, eu nunca pensei no início da carreira, poxa, eu quero ser superintendente aqui na CEMIG, quero ser CIO, ou quero ser executivo do Gartner. Essas coisas foram acontecendo naturalmente, né? E eu acho que o grande
o grande motivador aí, né, o grande acelerador disso é essa relação com pessoas. Eu descobri esse lado aí de gestor quando eu comecei a aprender a lidar com pessoas, e a gente aprende até o final da vida, né? Quem sou eu aqui para dizer que já aprendi, mas assim, cada equipe que eu coordenei, cada desafio, no momento de trabalhar num conselho, como foi lá na Ativas, né? A gente lida com os diversos perfis, pessoas que sabem muito mais do que a gente, mas que naquele momento você consegue trazer para um pensamento seu. Esse relacionamento é que eu acho que nos impulsiona a levar para o lado de gestão. Isso é muito importante, porque assim, chega um momento que a gente chega um momento que a gente precisa tomar uma decisão para onde a gente vai, né? Assim, a gente olha, eu pelo menos quando eu fui para o lado, quando eu veio essa questão do gestor, eu era uma pessoa que era muito técnica, e aí um dia falaram assim, eu tenho uma oportunidade de trabalhar com gestão e tenho uma oportunidade de fazer uma carreira técnica, né, que é o tal da carreira em Y, né? O que você quer fazer? Aí eu falei assim, cara, eu fiquei no técnico durante muito tempo, eu quero experimentar um pouco essa parte de gestão. Eu acho que a beleza da parte de gestão toda é que, corroborando com o que você está falando, é você conseguir trazer as pessoas certas e extrair das pessoas o melhor delas para aquilo que elas fazem. Então, assim, não é aquele negócio, né? Eu não vou colocar um corredor de 100 metros rasos para correr uma maratona. O cara não vai trazer o resultado. Então, assim, a partir do momento que a gente vai convivendo com as pessoas, a gente vai entendendo quais são os pontos fortes dela, e aí você coloca a pessoa certa no lugar certo. E acho que isso que é a magia da gestão. Não é trazer a qualquer custo, não é fazer o cara não é bom naquilo, vai ter que ser, não é assim. É você conseguir extrair o melhor das pessoas. Então, essa parte toda de você estar conectado com as pessoas e tentar extrair o melhor delas, e aí eu já tem bastante tempo que eu até abomino essa palavra empregado, não é empregado, né? Eu falo lá na Renova que eu não tenho empregado, eu nunca tive, essa palavra para mim ela não serve, não cabe no meu vocabulário. Eu também não tenho colaboradores, eu tenho amigos e pessoas que comungam do mesmo ideal que eu comungo. E nesse sentido eu consigo, cada um contribui com o que tem de melhor para a gente alcançar o objetivo maior, que no caso lá da Renova é a reparação do acidente da barragem de Fundão. Sensacional. Alex, posso só puxar mais uma? Fique à vontade, eu estou aqui só usufruindo. Ô Jamir, qual foi o nome do primeiro gestor que te ofereceu a oportunidade? Você acabou falando, eu acabei anotando. Luiz Henrique, né? Castro Carvalho. Legal. Por que eu estou perguntando isso? O Paulo também trouxe uma frase muito interessante, né? Assim, eu devo muito àquele que me ensinou muito, né? E eu também tenho uma gratidão enorme à empresa que praticamente me formou, que é a Montreal Informática, e os líderes que eu tive lá. E eu também devo muito a eles, porque aprendi muito lá, né? E uma das questões que eu achei interessante na sua fala nesse momento, talvez, de crescimento técnico e de viés, de trocar de mindset ali, passar, talvez, sair da carreira técnica e para uma gestão, liderança, né? Igual o Paulo falou muito bem. Eu queria perguntar para vocês, quem foi o primeiro ou a pessoa inspiradora que fez vocês, ajudaram vocês a tomar essa decisão, trocar de caminho ou né, arriscar um pouco mais nessa área mais executiva ou de gestão na época? Bom, eu particularmente, assim, dos mais recentes, assim, eu tive uma pessoa que me ajudou bastante, o mercado conhece bastante, que era o Marcelo Siffert. Ele foi CIO da Samarco durante muitos anos. Assim, o Marcelo me ajudava bastante. Ele me incentivava, me cobrava. E eu acho que mais importante do que o incentivo, tão importante quanto o incentivo é a cobrança. Então, ele me incentivava, me cobrava. E assim, eu já fiquei assim, desgostoso com as cobranças deles várias vezes, mas eu acho que eu não tinha maturidade para entender o que ele estava falando comigo. Então, assim, a gente vai ganhando maturidade ao longo do tempo, e aí você fala, não, ele falou aquilo comigo por causa disso. Então, a gente vai ganhando essa maturidade, e isso vai ajudando a gente a crescer, sabe? Então, assim, o Marcelo foi uma pessoa que ele acho que ele confiou em mim, e eu acho que eu
hoje eu represento bastante o que ele me ensinou aí ao longo dos anos. Assim, eu conheço, né? É uma belíssima referência. Falar nisso, Marcelo, vamos te convidar aqui, viu, cara? Você tem que estar aqui também com a gente, porque tem certeza. O Marcelo tem muita história para contar. Nossa, convidar ele e o Acrísio juntos, não, né? Vamos trazer junto. Não vai caber nessa sala, vamos ficar aqui uns 10 vamos dias. Fazer, vamos em duas partes aí. Mas, puxa vida, um nome top, com todo respeito aí, um cara... Bom mesmo. Mas a questão da inspiração, além do Luiz, né, que eu comentei, do Luiz Henrique, assim, a CEMIG, ela sempre foi uma empresa inspiradora, né? Do ponto de vista de liderança. Ela sempre buscou liderança de mercado, teve uma fase em que ela teve uma expansão muito grande e investiu muito nos seus executivos, né? Desde o início da minha carreira, né, quando eu comecei a ter alguma posição de coordenação, de liderança, né, várias pessoas me inspiraram. Poderia citar vários nomes aqui, vou me lembrar alguns que eu não citar é por questão de tempo mesmo aqui, né? Senão ficaria a noite toda falando, né? Eu tive a felicidade de trabalhar com grandes profissionais, grandes líderes, e eu sempre falo, né? Eu tenho muito a agradecer e muito pouco a pedir a Deus, né? Eu costumo brincar que ele sempre me deu mais do que eu preciso e menos do que eu mereço. Eu costumo brincar assim, né? Muito mais do que eu preciso, né? Mas, em termos de liderança, Luiz Henrique, Tarcísio Cabral, Carlos Barbieri, que é outra lenda, né? O Barbieri é uma lenda realmente, né? O Barbieri deu aula para mim na FUMEC. Quem não fez curso com Barbieri, em Minas Gerais, no Brasil, né? Até fora, já deu curso em Portugal e tal. Então, é uma figura, assim, lendária mesmo na área de tecnologia, né? E não só como um grande conhecedor de banco de dados e tudo, mas como líder, como pessoa, né? Ele é um cara fantástico, né? E vários outros, né? Mais ao final da carreira, quem me deu a oportunidade de ser CIO, né? Já que a gente está falando aqui de C-Level, né? O Sérgio Tasca, que era o CIO e estava se aposentando, apontou meu nome. E o Marco Antônio Rodrigues Acunha, que foi meu colega de conselho na Ativas, né? Que é outra pessoa, cara, com quem eu aprendi a habilidade dele de lidar com as pessoas, de lidar com conflitos, com dificuldades, assim, fantástica, né? Então, assim, eu poderia colocar uma lista aqui, né? Me perdoem os colegas e líderes aí que eu não citei o nome abertamente, mas todos sabem da nossa relação. Eu aprendi muito durante todo esse tempo, né? E sempre que a gente tem contato com outras pessoas hoje que às vezes nem estão na mesma empresa que a gente vai com o tempo, né? Com o tempo de janela, a gente vai passando a observar isso e aprende, mesmo sem a pessoa estar nos ensinando, né? Observando a pessoa, a gente vê, olha, como é que ele tratou essa situação, né? Mesmo na hora de fazer um investimento lá na Bossa Nova, né? Agora, recentemente, estou tendo a oportunidade de lidar um pouco com a internacionalização de empresas numa empresa chamada Atlantic Hub, que tem base em Lisboa, né? O Eduardo é um executivo fantástico, né? Que tem também essa habilidade de lidar com todo tipo de profissional, né? E ele não trabalha só com empresas de TI, ele leva empresas de vários setores. Ou seja, o leque vai se abrindo, né? A sensação que eu tenho, assim, que se a gente vivesse 500 anos, em 500 anos a gente aprenderia, inclusive nas questões de liderança e gestão e a importância disso, né? Com grandes inspirações, grandes pessoas para inspirar. Eu estou ruminando aqui, ó, né? O que relembrando, né, Alex? Quanta coisa. Aliás, assim, aproveitando, né? Me perdoa, já falei demais, mas o Alex é uma outra pessoa com quem eu aprendi barbaridade. A gente estava conversando aqui antes, né? Eu não conhecia o Alex. O Alex foi um dos mentores, né, da Ativas Data Center, né? Eles, mais dois profissionais também, super experientes e tudo, que trabalharam na Algar, né? Tiveram a ideia de montar um data center em Belo Horizonte, né, para terceirizar serviço e tal. E na época, eu me lembro como se fosse hoje, ele e os outros dois entrando na sala para apresentar o plano de negócio. Lembra disso, Alex? Puxa vida, como eu lembro. Você deve lembrar, inclusive. Pensa nossa batida, você amigo, com tanta gente, assim. As noites que você perdeu antes, né? E a gente indo lá em cada linha, né? Essa linha, como é que você garante que esse resultado vai dar com esse tempo e tal? Mas, assim, e eu aprendi muito, comecei a observar esse lado da venda da ideia. Ali eles estavam vendendo uma ideia que era algo novo, que era algo, de certa forma, conflitante com o que a gente fazia, porque dá aquela sensação, especialmente para a equipe mais técnica, né? Poxa, a gente está perdendo
o nosso espaço, né? Estão tirando o nosso chão, vamos tirar o nosso data center. O Alex sabe o que é essa luta aí, né? E ele era o braço mais comercial, né? Tanto que ele veio a ser o diretor comercial da Ativas, tal, depois. Ele mostrou muito isso, né? Me inspirou muito nesse lado, né? Agora, todos nós somos vendedores, mesmo que não tenhamos um cargo específico de vendedor, mas ali eles estavam vendendo uma ideia e depois ele foi vender os serviços, né? Eu observava a cada reunião que ele ia nas sabatinas mensais lá para apresentar resultado para o conselho, como é que ele apresentava os números, o funil de vendas, lá que eu aprendi o conceito de funil de vendas. Nunca tinha me preocupado com vendas, né? Aí nessa hora eu estava no conselho de uma empresa que tinha que vender, ou seja, a visão é completamente diferente. Então eu aproveito para registrar também, né? E agradecer ao Alex como que eu aprendi, o quanto eu aprendi com ele. E o Alex vai ser entrevistado no programa 100 aí, já vou deixar isso, porque ele precisa ser. Isso aí, tem história. Exatamente. O Jamie, você me deixou feliz, primeiro, né? Fiquei feliz. Claro que eu fico feliz, né? Falar que não fica, é muito bom escutar isso. Mas eu não sabia disso, não. Se eu soubesse, eu tinha vendido mais. O mineiro, ele sempre... Tem um amigo meu de São Paulo que fala, quem consegue vender para mineiro, meu amigo, vende para qualquer lugar do mundo, né? E eu tinha que ficar quietinho ali, não podia abrir a guarda, né, Alex? Cara, mas é muito bom, né, a gente escutar isso. E aí, eu queria pegar um gancho, né, no que o Massaro falou, mas também o Jamie acabou rolando, né, a bola. Eu acho que tem uma conexão. O Massaro falou, né, o Paulo Massaro falou de maturidade, né? Falou de maturidade. E às vezes as pessoas se perguntam, né? Eu também me pergunto, e faço até uma analogia, às vezes, com jogador de futebol, principalmente, né? A gente gosta muito de futebol. Assim, o que faz uma pessoa atingir uma maturidade, né? Assim, é o tempo, né? É a experiência que ela tem, ou a experiência que ela pode aprender que outras pessoas viveram. Dá para acelerar a maturidade? Porque a gente atrela muito maturidade, pelo menos na minha cabeça, era assim. Hoje eu tenho minha opinião, né? Não vou mencionar, mas é minha opinião. Mas a gente atrela muito a tempo. Aqui a gente olha para um jogador de futebol, você vê que pega lá, vamos pegar lá o Vinícius Júnior, né? Que está lá no Real Madrid. Cara, assim, do ponto de vista de idade... É o menino, né? Menino. Mas do ponto de vista de maturidade, né? Ele conseguiu desenvolver tão rápido e conseguiu ocupar um espaço, né? E uma posição dentro de um time. Para mim, eu olho e falo, cara, aquele cara atingiu um nível de maturidade, mesmo com uma idade. E quando você olha outros jogadores, às vezes que seguiram a mesma trilha, são meninos até hoje, né? E às vezes mais velho. Depois eu vou fazer a outra pergunta, tem uma conexão com essa, que tem a ver com essa sabatina que o Jamie comentou. Mas, na opinião de vocês, maturidade é alguma coisa que a gente consegue acelerar, né? Ou só o tempo mesmo, a vivência, ou a gente pode ser tipo um Vinícius Júnior e conseguir diminuir o tempo para atingir essa maturidade? Assim, eu entendo que são duas partes, né? Assim, acho que tem a parte que é da própria pessoa. Tem uma parte, assim, o que eu estou querendo falar assim, tem uma parte que já nasce com a pessoa, o cara já é uma pessoa mais madura, já é mais madura. E tem uma parte que e tem a outra parte onde você coloca alguém que serve aí de coach, mentor, aí pode dar o nome que for mais necessário. Acho que a junção dessas duas coisas é por que eu falo assim, assim, eu aprendi muito, eu tomei muita porrada para poder aprender. Por que foi assim? Porque assim, eu não conseguia enxergar, eu tinha outras prioridades. Acho que a questão é assim, eu tinha outras prioridades. Eu era um cara que, cara, eu vou curtir minha vida, eu vou tocar meu profissional aqui de lado um pouquinho, vou deixar aqui de lado, vou curtir minha vida, vou aproveitar a minha idade. Então, assim, acho que essa questão da maturidade, ela vem quando você casa o desejo que você tem de chegar num determinado ponto com alguém que já passou por aquilo e consegue te ajudar de alguma forma. Eu acredito muito nisso, sabe? Assim, por isso que eu acredito muito em mentoria. Porque, assim, às vezes você quer chegar numa posição, mas você não sabe como chegar.
E aí a pessoa, o mentor, ele vem trazendo essa ótica de fora, te mostrando os caminhos, como é que a coisa funciona, e assim, e aí cabe ao seu lado de amadurecimento entender aquilo. Não, você pode simplesmente, tá bom, entendi, mas você pode entender aquilo, absorver e melhorar. Então, assim, eu acredito muito nessa conjunção de que existe uma parte sua que você precisa estar disposto a realmente escutar as outras pessoas e crescer, e você tem que ter alguém do lado de cá que vai te dar uns puxão de orelha, te dar uma empurrada, uns puxão de orelha, te dar uma freada, porque quando a gente é novo também, a gente é muito impetuoso, né? A gente acha que não tem limite para o mundo, a gente quer fazer determinadas loucuras, não aceita determinadas coisas, mas essa questão do puxa-empurra, ela é bastante importante. Eu concordo com o Paulo. Claro que o tempo também ajuda, as experiências pelas quais a gente passa, né? Mas se pudesse resumir tudo isso que o Paulo falou, né? Eu creio que é a humildade. Não humildade no sentido de ser submisso, de ser acanhado, de ser retraído, não nesse sentido, mas de ter abertura para aprender, né? E aí vai no outro ponto que o Paulo falou, esse outro lado que a gente precisa de alguém, né? Como eu citei alguns líderes aqui, tem vários outros, né? Mas se esse líder não percebe do lado de cá a humildade para aprender, ou seja, a vontade de aprender e de mudar e tudo, ele também não se inspira a fazer esse coaching com a gente. Então, o próprio fato da pessoa se posicionar de uma forma mais aberta à mudança, ao aprendizado, é natural que surjam outros, né, os coaches, as pessoas experientes, os líderes, as inspirações para ajudá-lo. Isso acontece, não é forçado, sabe? Não adianta falar, eu vou lá buscar uma pessoa que me ajuda. Você pode buscar o maior líder do mundo. Se você não quiser, meu amigo, se você não abrir o coração e a mente para aprender e tentar entender essas simplicidades, né? Eu me lembrei aqui de um fato quando o Paulo estava falando. Primeira vez que eu tive uma reunião, o superintendente naquela época de TI, ou qualquer superintendente da CEMIG, a gente enxergava assim, era o cara, esse cara é um mito, né? É uma lenda, né? Depois a gente vê que não é nada disso, né? Mas assim, era o Rubens Campos, cara. O Rubens Campos, eu entrei na CEMIG, ele já era o superintendente, e ele ficou por muitos anos. Ele foi o superintendente mais longevo na CEMIG, na TI da CEMIG, né? E eu me lembro que eu estava numa posição de coordenação, nessa primeira, e era uma posição informal. A gente era líder, mas não tinha um cargo oficial de líder, né? uma função e tal. E aí nós fizemos uma reunião, várias pessoas na TI que tinham essa mesma posição, né? Para levar a ele essa demanda. Falei, olha, quem sabe a CEMIG reconhece isso e dá um adicional, porque era uma responsabilidade, né? Eu me lembro, como se fosse hoje, ele estava com a caneta na mão, e ele ia ouvindo cada um, ele não interrompeu ninguém. E ele, pra gente, era assim, era o Deus ali dentro, né, cara? Se ele falasse assim, acabou a reunião, tchau pra vocês, pronto, cada um ia pegar seu papel e sair. Mas ele sentou e olhava para cada um nos olhos, com a canetinha rodando assim, ó, e ouviu um por um. Cara, só dele ter nos ouvido, a gente já saiu dali, sabe assim, poxa vida, não precisa me dar promoção nenhuma, já estou satisfeito, né? O cara, um mito me ouviu aqui. Ou seja, ali foi uma lição. Ele teve ali, naquele momento, a humildade de ouvir. Porque ele não precisava ouvir, ele não tinha nenhuma necessidade ou que prestar contas de nada para a gente, né? Eu achei muito bacana, ou seja, essas observações a gente vai aprendendo, né? Muito legal. E tem uma coisa importante, você falou uma coisa que me lembrou aqui, porque, assim, e até essas questões anteriores, né, dos tempos anteriores, as pessoas ficavam muito assim, o gestor ficava muito numa sala fechada, né? Uhum. Para você chegar no gestor, você tinha que passar pela secretária, e aí, dependendo da empresa, a secretária tinha secretária, você passava por uma, por duas, para você chegar numa pessoa que estava trancada dentro de uma sala. Eu hoje, por exemplo, eu não tenho sala, eu sento no meio de todo mundo. Assim, você tem uma sala que você fica... Não, eu sento no meio de todo mundo. Mais acessível que isso é impossível, né? Uhum. Então, assim... E é legal sentar no meio de todo mundo porque você escuta as coisas acontecendo. Uhum.
Você compartilha ali das coisas acontecendo. E às vezes você pega as coisas no ar e fala assim, opa, isso aqui não, peraí, isso aqui, vamos, não é assim, não, vamos corrigir isso aqui. Você fala assim, não, isso aqui tá legal, beleza, vamos fazer as coisas. Então, você começa a compartilhar mais do dia a dia da empresa, estando no meio de todo mundo, do que sentado numa sala com porta fechada, né, que você tinha que passar por 3, 4 secretários para poder chegar lá. Eu acho que isso mudou muito e, assim, essa mudança, para mim, é uma das mudanças que acho que mostra que a pessoa que está numa determinada posição não é nenhum super-homem, não é um deus, é uma pessoa de carne e osso que tem problema na família, que tem problema no trabalho, porque às vezes essas pessoas olham e falam assim, não, ele é superintendente, ele é diretor, ele não sei o quê, ele não tem problema nenhum. Não, ele só sabe mandar, ele só manda e não sei o quê. Pô, você tá cheio de pepino, você tá cheio de cobrança, um monte de gente cobrando, um monte de pepino para baixo e para cima. Então, assim, ajuda a desmistificar ali que você é de carne e osso, que você sente as coisas, que você tem os dias bons, os dias ruins, e por aí vai. Pessoal que está assistindo aí, tá? Quanto que vale, né, esse tipo de experiência, você escutar sem estar pagando nada por isso, né? Então, o Jamir falou um negócio de ter humildade, né, de escutar, e a humildade de escutar, ela gera para quem quer contribuir a vontade de contribuir, né? Porque você percebe ali que tem alguém realmente que está aproveitando aquilo que você está falando. Então, isso para mim é uma chave fantástica. Só completar o raciocínio, na hora que o Jamir está falando lá, né, de passar pela sabatina, né, e realmente defender um modelo de um negócio tão grande, um investimento tão alto, para uma empresa tão preparada, né, como a CEMIG, foi um desafio muito grande para nós, porque na época não tinha esse conceito de startup, né? A gente foi fizemos um PowerPoint, vendemos para o grupo, passamos um tanto de sabatina de outras empresas, depois foi passar na primeira sabatina da CEMIG, e depois a gente teve a segunda sabatina na CEMIG, contratou o Gartner, contratou um outro escritório lá. Foi duro, né? Foi duro. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção aqui? E aí eu queria botar esse assunto à mesa para a gente explorar, né? O que sempre fez a grande diferença para encarar isso? A questão do sonho. Né? Então, assim, quando você tem um sonho, você acredita no sonho mesmo, por mais que apareçam inúmeras dificuldades e várias sabatinas, né? Você consegue defender o seu sonho. Às vezes, foram várias vezes, né? O número às vezes não estava, né, tão azeitado como precisava. Mas você tinha a humildade de perceber, às vezes, na sabatina e ajustava. Mas você acreditava tanto no negócio que quem estava ouvindo não percebia que tinha ali um ajuste para ser feito, né? Então você imagina, você passar por sabatina, que na hora que você olha, o cara, pô, não tinha pensado nisso. Então, tinha feito um curso para fazer uma defesa de um negócio desse para os amigos, imagina, né, para outros. E aí os caras com certeza acham gap. Mas como é que o cara continua acreditando? Por causa do sonho, né? E aí eu queria botar esse assunto na mesa, pegando esse gancho. Qual que é a importância para as pessoas, né, de sonhar? Né, como é que uma pessoa hoje consegue viver sem sonhar? Ou o que ela precisa fazer para começar a sonhar e dar um impulso na vida dela? Bom, da minha parte, assim, quando eu olhava para o futuro, eu queria ser uma pessoa que contribuísse para o futuro. Independente de onde eu estivesse ou o que estivesse fazendo, eu queria ser uma pessoa que contribuísse para o futuro. Eu entendo, assim, que o sonho ele é formado de uma competência, e para você chegar lá, assim, o sonho ele é formado de uma competência de relacionamento e de estudo. Ou seja, você tem que ter uma competência, e não adianta você ter a competência, e essa competência ela vem através de estudo, o relacionamento te ajuda muito. Então, assim, acho que a gente consegue atingir acho que tudo na vida, com esse mix de coisas, sabe? Relacionamento, estudo. E, assim, e competência. Então, assim, quando eu me olhava, por exemplo, tem coisas aqui que são realmente antigas, né? Eu lembro quando eu fui para a primeira, não era Inforuso, era aquela Feira da Sucesso, tinha uma Feira da Sucesso que era no BH Shop, que era no BH Shop, todo mundo que é da nossa época mas me lembra disso. Eu ia com meu pai de mão dada. E é engraçado o seguinte, na época eu era digitador.
E aí eu vi falar de feira de sucesso, feira de informática, não sei o que. Eu falei assim, nossa, como é que eu chego lá? Aí eu fui entender o que era sucesso. Aí eu fui lá, me inscrevi como pessoa física, fui associado pessoa física, eu pagava lá uma mensalidade por mês. E aí peguei os convites, ia para o sucesso, ia entender, buscava conhecer as pessoas, buscava entender quem era quem, o que fazia. Às vezes tinha uma pessoa dando uma palestra, chegava num canto, depois perguntava, mas isso, como é que faz? Como é que faz aquilo? Então, assim, essa curiosidade, essa vontade de entender como é que as coisas funcionam e de como é que as pessoas cresceram. Obviamente, assim, eu nunca tive o sonho de ser nenhum Steve Jobs, nem também nem um pouco Bill Gates. Estou muito longe de ser isso, né? Mas, assim, acho que tem muita gente que... Mas até mesmo eles que estão tão longe nos ajudam de alguma forma, assim, essa questão do eles... O que eles fizeram, né, nos ajudam bastante a traçar. O que eu acho que talvez eles mais ajudem é a questão de você nunca desistir do seu sonho, né? Eu acho que a gente não pode desistir. Você vai tomar uns tombos ali, você vai escutar uns não, vai escutar uns talvez, você não vai desistir. Eu já falei várias vezes com colaboradores que trabalhavam comigo, com amigos de trabalho. Falei assim, olha, se a porta está fechada aqui e você quer ser presidente de uma empresa de tecnologia, meu amigo, pula para outra porta. Uma hora a porta vai abrir. Não tem que ser aqui, você não tem que ficar dando murro na ponta de faca, porque às vezes você não está naquela hora para aquela empresa, mas você pode estar numa hora para uma outra empresa. Então, assim, não desista do seu sonho e assim, persista, porque ele uma hora acontece. E agora é fruto de muito trabalho, né? A gente não tem nada de bênção aí, de sorte. Eu não sou a pessoa que acredita em sorte, eu sou a pessoa que acredita em trabalho. Eu falei assim, eu trabalho desde os 14 anos, então para mim isso é muito... Esse viés trabalho para mim é uma coisa tem muito valor, porque desde cedo eu aprendi que eu só vou conseguir ser alguém se eu tiver que realmente correr atrás das coisas que me interessam. O sonho é o combustível, né, cara? Aí o Paulo contando a história aí, eu me lembrei do que eu contei para vocês aqui, né? De meus pais, eu não me lembro disso, eu tinha 1 ano de idade, mas ouvi a história depois. O que fez com que eles saíssem, usando uma expressão da minha região lá, com a mão na frente e a outra atrás, né? Os dois, né? O pai e a mãe, com 4 filhos, sair de uma cidade pequenininha, ir para Formiga, tentar a vida. Porque foi tentar a vida, né? Mas o que moveu, né? O que provocou esse movimento? Foi o sonho. Eu quero que meus filhos estudem. Não quero que meus filhos ralem igual eu ralo aqui na roça. Meu pai era agricultor, né? E tudo. Minha mãe lavava roupa e tal. Ou seja, pessoal sofrido ali e não falo isso com pesar, né? Assim, foi a experiência que eles tiveram e tiveram a visão, tiveram o sonho, né? Vou para lá porque aconteça o que acontecer. Nossos filhos vão ter oportunidade de estudar. Ou seja, isso aí é um exemplo mais clássico da importância do sonho, né? E aí também concordando com o Paulo, não adianta só ter o sonho também, né? Você tem que agir, cara, tem que correr atrás. Aí eu vejo muito assim, o sonho é o plano, é o projeto. Mas se você não tem um gerenciamento de projeto, fazendo uma analogia com a nossa área aí, né? Se você não gerencia o projeto, meu amigo, não vai chegar lá. Tem que ter uns, né? tem que ter uns KPIs. Exatamente, tem que ter os controles ali, os KPIs e tal, né? O funil de vendas lá, né? As metas, né, Alex lembra aí dos sofrimentos lá das reuniões, mas é isso, né, cara? O sonho, que era o sonho lá de criar ativas, né? Aconteceu por quê? Porque vocês gerenciaram o sonho também, não bastou sonhar, né? Muito louvável ter o sonho como vocês tiveram a visão e tudo, mas botaram na mesa e muito trabalho, arregaçaram as mangas e a coisa aconteceu, né? Então é isso, cara. O sonho é o combustível, é o projeto e o que faz acontecer é o gerenciamento do projeto, né? Acompanhamento. Não, legal. Eu também queria falar um pouquinho dessa jornada. Então, assim, quando vocês foram falando, eu fiquei imaginando o seguinte, o sonho é onde a gente quer chegar, né? E o Paulo falou, tem que transpirar, tem que trabalhar, tem que estudar, porque através disso, e obviamente, né, conhecendo as pessoas também, com relacionamento, você consegue atingir o sonho, né? E eu fiquei pensando uma coisa muito importante. Vocês citaram pessoas que foram inspiradoras e que te deram a oportunidade. E você citou o exemplo do superintendente que sentou com você lá na sala e escutou genuinamente aquele pessoal e aquilo foi sensacional. Hoje, nós, nesse papel mais de executivo, de formadores de pessoas e de liderança,
a escuta genuína e humilde é muito relevante, né? Porque, como o Alex falou, inspira e ajuda as pessoas que estão ali falando a ver o quanto ela é importante, né? Mas aí eu tenho uma pergunta dessa jornada, é o seguinte, como a gente treinar essa escuta verdadeira do profissional? Passa um pouquinho pelo autoconhecimento, porque eu lembro assim, né, pensando na minha carreira, era uma carreira muito mais técnica e aonde a gente, teoricamente, solucionando o problema, a gente ficava muito mais diretivo, né? A gente sabe, às vezes, tecnicamente, a máquina como resolver, mas ser humano tem sentimento, né? É diferente. E aí, treinar a escuta ativa e genuína precisa ter um soft skill, né? Precisa ter um autoconhecimento legal para você conseguir ouvir aquilo e pensar naquilo, né? Como é que vocês veem isso? Como é que vocês treinaram isso e hoje trabalham com o time de vocês, essa questão? Vamos revezando, né, Paulo? Acho que as duas coisas, né? Acho que a pessoa tem que querer isso, tem que ter humildade para ouvir, como eu comentei, mas tem técnicas também, né? E eu me lembro, e aí reforço, né, esse elogio ao quanto que a CEMIG investiu, hoje eu não acompanho, né, tem alguns anos que eu saí, mas certamente continuo investindo, em preparar as pessoas, né? E eu me lembro de treinamentos específicos não era de saber ouvir, mas tinha um viés muito forte nisso no relacionamento, né? E eu me lembro que um exercício que tinha era o seguinte, a gente sentava aos pares, e cada um ia falar para o outro o que quisesse, da forma que quisesse, e o outro não poderia interromper. Ixi. E tinha um tempo, não era muita coisa, era 3 minutos. E a gente fala, que é isso, 3 minutos, eu fico aqui, eu não vou querer interromper. É uma vida. É uma vida, cara, para a pessoa estar falando e você fala, não, eu tenho que esperar ela concluir, né? E também ouvir, não já preparando a resposta, que é muito comum isso, né? A gente para ouvir, mas já pensando o que eu vou responder, o que eu vou falar. Ou seja, eu não estou processando o que você está falando, eu estou preparando o meu argumento. Cara, então você não está ouvindo genuinamente, gostei da sua expressão, né, Marcelo? Então, é prática também. A gente tem que ter a disposição, a humildade para fazer isso, mas tem que ter prática, né? Técnicas, assim como liderança também exige técnica, né? E a gente pode treinar esse skill, né? É treinável, desde que a pessoa queira, né? Eu concordo com esse ponto de vista, assim, faz parte o treinamento faz parte, eu acho que sem o treinamento ajuda bastante, né? Ajuda a evoluir, porque acho que todo mundo sabe escutar. Todo mundo sabe escutar, mas ninguém sabe ouvir. Então, assim, o treinamento ele ajuda bastante a você entender. Porque tudo isso, assim, na minha opinião, ele passa por empatia. Se você tem uma empatia com o ser humano, se você está olhando para o outro lado, se você tem empatia com a pessoa, automaticamente você começa a parar e começa a analisar o que está acontecendo e entender o que a pessoa está querendo falar. Eu falei com vocês, eu já fui bastante impaciente. Eu não tinha, anos atrás, eu não tinha paciência nenhuma. Eu não tinha. Eu não tinha mesmo. A pessoa vinha falar, eu já interrompia. Falei, não. Mas, assim, e aquele negócio. Aí, o tempo e os treinamentos vão nos ajudando a entender que, assim, cara, você tem que ter um pouco mais de paciência com as pessoas. Não dá para ser assim. Então, e aí faz parte do aprendizado. Aonde entra a questão do aprendizado, a questão do coach, do mentor, dos treinamentos e não sei o quê. Você pegar onde você está errado e alguém apontar e falar, você está errado. Porque tem muitas das vezes as pessoas, até a gente como gestor, mesmo, um subordinado, os meus subordinados têm essa liberdade de conversar comigo. Os meus subordinados, deixa eu te falar, né? As pessoas que estão lá comigo, lá trabalhando, elas têm liberdade de falar comigo. Então, então o que vai acontecer? Eu sempre falo com elas, se eu estiver fazendo alguma coisa errada, se eu estiver vendo que eu estou extrapolando, cara, me chama, me chuta debaixo da mesa, me chama num canto, fala comigo, você extrapolou, você está extrapolando nesse dia, está assim, faz essa, tá, né? Então, assim, você tem que ter uma liberdade para poder que a sua equipe também confie em você, porque aí é o sentimento, é a questão do sentimento de equipe, né? A liberdade que eles têm comigo, eu tenho com eles. E aí a gente nós conseguimos fazer essa troca e assim, às vezes o cara para e fala assim, opa, beleza, vamos lá, porque eu não
às vezes você não no dia a dia é tão puxado, tão atribulado, você tem tanto problema que você tá pensando uma coisa e tá vindo outro problema, o cara tá tentando falar aqui, o outro telefone tá tocando, não sei o quê, você tem que parar e falar assim, peraí, tem aquele momento agora aqui, vamos, o que você precisa? Preciso disso, estou com esse problema, como é que nós vamos resolver? Para, escuta, uma coisa por vez. Esse negócio também de, eu tenho que executar 200 coisas ao mesmo tempo, multitarefa. Multitarefa é o computador, eu não sou um computador, eu sou uma pessoa de carne e osso. Então, assim, não dá para ser multitarefa. Eu vou parar, o que você precisa? Beleza, resolvemos aqui, vamos passar para o próximo, porque senão isso também gera um estresse emocional que acaba que você entende. Eu pelo menos fui muito tempo, eu fui assim, eu achava que eu tinha que dar conta de tudo. E a gente aprende que assim, eu não tenho que dar conta de tudo, eu tenho que dar conta de uma coisa por vez. A maturidade vai trazendo isso, né? Eu tenho que dar conta de uma coisa por vez. E é interessante, à medida que o Paulo foi falando, eu fui lembrando situações, e aí entra a experiência que a gente vai aprendendo e vendo, experimentando, né? Na prática, né? Me lembrei de várias vezes aqui que eu não tive a paciência de ouvir e que a coisa não deu certo. Normalmente a gente interpreta errado, a gente perde a confiança da pessoa se você interrompe e não deixa ela usar o argumento dela, mesmo que depois, né, você não tenha que seguir aquele caminho que ela sugeriu e tal, mas assim, ouça, cara, só da pessoa falar, eu dei o exemplo lá do Rubens, né, só dele nos ouvir ali, né, já deu pra gente uma valorização, ou seja, e isso é só o tempo que vai mostrando, né, cara? Usando as técnicas que a gente vai aprendendo, nos treinamentos e tal, e isso, cada vez que tem uma oportunidade, a gente se lembra lá do treinamento, da situação, não, agora eu tenho que ouvir, né? E cada um desenvolve a sua forma, né? Cada um tem que procurar o seu estilo, né, também. Só para complementar aqui, claro. E é interessante isso, né? Assim, nós como gestores, nós somos observados o tempo inteiro. Da mesma forma que nossos filhos observam os nossos atos dentro de casa, a gente acha que não, mas as pessoas que trabalham com a gente nos observam o tempo inteiro. Perfeito. Como é que ele reage? Agora eu posso ter. Eu tive alguns chefes, né? Que eu sabia a hora que eu podia entrar na sala ou não. Eu já olhava assim e falei assim, não, ele passou ali, sei lá, pisando duro. Eu falei, não vou nem chegar perto, vamos esperar um pouquinho. Vamos esperar um pouquinho. Se eu chegar lá agora, eu vou queimar tudo. Então, assim, a gente está sempre sendo observado. O tempo todo. Ô Alex, aproveitar e é só mais uma curtinha, né? Assim, cara, fica à vontade, tá ótimo. Porque eu acabei lembrando de uma coisa, o Paulo falou uma coisa muito interessante, que também foi uma experiência comigo, né? A gente falou da escuta genuína, mas também do feedback transparente e genuíno. E o Paulo comentou aqui, né? É uma ferramenta sensacional para isso, né? Tanto quando a gente recebe na posição de liderança, ou quando a gente dá na posição de liderado, né? Então, eu também aprendi isso muito, porque... E por isso que eu fiz a primeira pergunta no autoconhecimento, porque eu sempre tinha a visão de, às vezes, o feedback chegava, e se eu não tinha maturidade mesmo, ou tempo, a experiência para recebê-lo, caía muito como uma crítica, como a pessoa não gostava, você levava para o lado pessoal. Isso aí. Quando eu aprendi que o feedback era um gesto de carinho, um gesto mesmo de carinho com a pessoa com quem você está dando, porque você quer a evolução dela. Por isso que você está falando que aquilo não está legal, ou que aquilo está legal, né? Para potencializar, e o que não está legal, aquilo para consertar. Quando eu tive essa consciência, mudou muito para mim a forma de receber e de dar. Né? Existem várias técnicas, várias formas para a gente dar o melhor feedback, mas a essência de escutar com carinho e entender aquilo, eu acho que foi o grande diferencial para mim. Vocês também enxergam dessa maneira? Assim, eu sou muito transparente nas minhas relações, tanto como fornecedor, tanto em casa, quanto interno dentro do trabalho. Assim, eu acredito muito em conversas francas. Acredito muito mesmo nisso. Assim, acho que conversas francas você resolve muita coisa. Essa questão de ficar falando entre linhas, assim, acho que em determinados cenários é muito bonito, mas quem está ali na operação no dia a dia, onde as coisas estão acontecendo, conversas francas, para mim, são... E assim, não é um problema pessoal, né? Que ali é uma relação de trabalho. E ela obviamente envolve uma liberdade que você precisa ter com as pessoas, um combinado, né? Assim, as conversas são francas. Então, o que eu estou te falando aqui não é para poder te ofender, não é para poder fazer uma crítica pesada, nós temos um objetivo e nós temos que chegar lá, e para isso a gente vai ter que ter conversas francas. Então, eu acredito muito
relações baseadas em conversas francas. E por isso que eu pratico bastante isso na Renova. Assim, eu não tenho, se eu tiver que falar, eu falo. Se as pessoas tiverem que falar, elas falam. Agora, todo mundo sabe, depois disso, falou, resolveu o problema? Tá bom, vamos ali pro bar ali, vamos tomar uma, vamos comer um torresmo, tomar uma cerveja e vida que segue, porque a vida é feita disso. Isso me remeteu a uma situação que vai pontuar, né, até uma pergunta que você já tinha feito, mas primeiramente essa do feedback. O principal feedback que eu tive na minha carreira toda não foi de gerente. Tive vários de gerentes, vários bons feedbacks, tal, de meus coordenadores, né? Foi de meus coordenados. Aí eu vou remeter aqui, não vou citar, né, o nome da equipe, claro, né, por questão de conforto. Mas eu me lembro quando eu assumi a coordenação daquela equipe que eu falei, isso foi em 91, né? Eu assumi a coordenação da primeira equipe e era assim, uma equipe altamente técnica, competente, né? O Alex conhece várias dessas pessoas. Eu, na minha cabeça, eu tinha que fazer o seguinte, eu era o coordenador, ok, mas eu tinha que continuar sendo técnico também. Eu tinha que continuar exercendo a minha função, me desdobrava, trabalhava ali 10 horas e tal. Aí, um dia, a equipe me chamou. A equipe convocou uma reunião, falou, nós queremos te dar um feedback. Podemos? Devem, claro, né? Aí trouxeram tudo por escrito. Eu tenho lá em casa até hoje esse papel. E aquele feedback mudou minha vida. O que eu vou tentar resumir em algumas palavras aqui, né? Eu sempre me emociono. E depois, em várias situações, eu citei isso para a equipe lá, né, na CEMIG. Eles trouxeram vários pontos, né, com alguns exemplos e tal. Resumindo, era o seguinte, olha, nós não precisamos de mais um bom técnico na equipe. Você é um bom técnico, todo mundo já sabe. A gente precisa de um líder. Um líder que nos defenda, né, perante aqui o nosso cliente, que às vezes é agressivo conosco, que busque o desenvolvimento da equipe, a capacitação da equipe, que nos defenda no bom sentido, né, junto da empresa e tudo. Cara, aquilo ali caiu como uma bomba para mim. Perdi o sono, não dormi. Fiquei chateado, porque naquele momento o que eu senti? Pô, a minha equipe tá me dando uma facada pelas costas. Cara, depois eu entendi. Depois de uns 3 dias, falei, cara, foi o maior presente que eu ganhei. Aí eu passei a entender o seguinte, eu sempre uso essa expressão. Feedback é um presente que uma pessoa dá para outra. A forma que quem recebeu o feedback vai usar, ela decide. Ela pode ver isso como uma agressão, como um palpite errado ali, uma tentativa de invasão, ou pode ver como um presente, olha, é uma oportunidade. E esse momento, Marcelo e Alex, né, e Paulo, ali eu senti que eu estava guinando para o lado de gestor. Foi ali que eu percebi. Olha, comecei a entender o que é ser gestor. Claro que até hoje, né, eu estou aprendendo, vou aprender o restante da vida, mas aquilo ali foi um marco. Ou seja, um feedback definiu a minha carreira para o restante da minha vida, né? Eu sou muito grato a essas pessoas, tive a oportunidade de falar com cada uma delas, né? Acredito que alguns ainda estão na CEMIG, algumas já saíram, né? Mas foi um momento, assim, de um feedback que foi para mim uma bomba atômica ali naquele momento, e eu realmente perdi o sono e fiquei amargurado, mas depois isso me deu uma realização, cara, e uma clareza das coisas que, assim, foi o melhor presente que eu ganhei da equipe até hoje. Sensacional. E as pessoas, né, que pode ser que alguns assistam esse podcast, né, vão se lembrar da situação. Legal. E elas sabem que eu tenho lá isso anotado, que aquilo ali para mim foi um grande aprendizado. Vivi uma situação muito parecida e também posso ter, assim, também corroboro o que você disse, o meu maior feedback, o que também mudou a minha carreira foi também de um liderado, sabe? Ele trouxe para mim, foi dolorido na época, já contei isso aqui em outro podcast, foi muito dolorido, mas quando eu consegui chegar, sentar em casa, refletir sobre o que foi dito, eu me senti forte. Poxa, foi realmente um carinho, foi um presente. Deixa eu pegar aqui e usar da melhor maneira possível. É isso aí. Você vê que eu tô processando aqui, cara. Você tá... Ô, Jamir, vou te falar um negócio. Você tá aí lá no fundo do coração, bicho. Cara, eu não consigo que falar isso, superficialmente, não. Eu gosto de falar abertamente. Tem algumas coisas que você falou com ali. todo respeito às pessoas e a tudo, às situações, né, e aos aprendizados. Mas eu entendi, mas é porque às A vezes... gente só tem que agradecer, né, Alex, isso, né?
Aquilo que eu tô falando, né? Assim, eu tive a oportunidade até hoje, fora essa versão nova que a gente está fazendo aqui, de entrevistar quase 100 pessoas. Então, assim, imagina aí umas 100 horas escutando, né? Cara, teve coisa que na hora que eu tava sozinho, que eu parei, cara, e depois eu tava entalado, cara. Eu comecei a ruminar ali, cara, e comecei a chorar. E nem eu entendi o que era, cara. Eu falei, o que esse cara falou que me... Não era que era uma coisa ruim, era uma coisa que... Mexeu com você. Mexeu lá, né? E aí você tá falando uns negócios aí, bicho, eu falei, que é isso? E tanto que eu tava escutando tanto que eu não pensei na pergunta que eu ia fazer aqui. Eu vou lembrar, vou te falar uma coisa pra você pensar enquanto você tá pensando. O Alex também é muita inspiração para mim, e é um cara, assim, muito fora da curva. Ele sabe disso que eu há pouco tempo tinha que tomar uma decisão muito importante, assim, na minha carreira, que ia impactar toda a minha vida pessoal. E o Alex tá sendo um cara para mim que é o seguinte... Você precisa, às vezes, de um amigo, de alguém para você dividir. Nem que ele, às vezes, não te dê resposta nenhuma, para você contar. E eu estava nesse momento de carreira, de transição e tal, e eu precisava tomar uma decisão e eles focaram. E às vezes você divide com a esposa, divide, né, com os filhos e tudo, mas ainda você quer extra para quem mais? E o Alex está sendo esse cara para mim. E nesse momento... E eu contei para ele todos os caminhos que eu tinha. Eu já pensei nisso, pensei naquilo, pensei nisso, pensei naquilo. E no final ele falou uma frase muito curta, que assim, é muito simples, mas que para mim, aquela noite eu dormi em paz e no outro dia eu tomei a decisão com tranquilidade. Ele falou assim, cara, nesse momento que você está aí passando todos esses caminhos, na hora de tomar a decisão, independente qual for, se o seu coração estiver em paz, se você estiver tranquilo, toma esse caminho, faz. Eu não sei qual que é, se é o lado B ou o lado C. Ou o lado A, que você tem esse tanto de coisa. Mas, cara, relaxa um pouco, vai dormir e toma a decisão em paz. Aquela que te dá mais tranquilidade. Isso, pra mim, foi, assim, um diferencial enorme. Porque eu desliguei o telefone com ele, eu fiquei 45 minutos falando, ele falou só isso. Praticamente. Só isso. Era o que eu precisava, né? Uma adesão minha. Aí você quer ajudar, cara, você quer te dar paz, né? E foi sensacional. É melhor, né? Se você vai ganhar mais, você vai... Cara, melhor. É a questão de ouvir, mas né? É questão de ouvir. E aí não era nem a questão da decisão, e apesar que o conselho é sensacional mesmo. Mas quando você está com tudo aquilo na mão, como fazer, né? Turbilhão, você não consegue encontrar a paz. E parece uma coisa boa, mas que fez total diferença, porque eu tomei as decisões, e o Alex me acompanha hoje, eu acho que eu estou o caminho correto, sabe? O caminho que eu estou tranquilo, que eu estou em paz, em sintonia total aí com Deus, e eu acho que ele foi esse cara, esse catalisador aí para mim. É muito bom quando a gente... eu sempre questiono isso já há um tempo, né? Estar em evidência ou ser relevante. Eu já falei isso aqui em outros episódios, eu não vou gastar muita energia nisso, porque quem está escutando e for repetido, fala, pô, esse cara só fala isso. Mas alguma coisa que até hoje mexe muito comigo. Talvez pelo fato de eu ter um filho especial, né? Isso mudou muito a minha forma de ver as coisas, não só pela situação dele, mas por conviver com pessoas numa situação ainda muito pior. Então, teve uma época que eu queria estar em evidência. E chegou uma hora que eu falei, cara, é isso, e agora, né? E aí, na hora que eu fui vivendo outras coisas, me faz bem hoje, tá? Quando eu percebo que eu estou sendo relevante. Faz bem para mim. Seja um cara que virou meu amigo, porque era cliente, sei lá o que era, eu queria ser cliente, era cliente, virou amigo, ou uma pessoa que não tem nenhum tipo de relação. É bom isso, né? Se ser relevante. Mas eu queria pegar um gancho aqui, né? A gente está falando de tomar decisões e de maturidade. Eu particularmente acho que a minha versão mais complicada hoje, né? Você fala muito de autoconhecimento, é dentro de casa, né? Que minha versão sem corte, né, cara? Eu por sangue. Não sei se com todo mundo é assim, né? E tem sido a minha maior escola, né? Seja porque eu tenho um filho especial e que, como é neurológico,
dane-se se eu tô com a cabeça cheia e tudo. Cara, ele... E assim, né? Como o negócio é neurológico, ele nasceu normal e tudo, e ele tinha... Quando a gente pega criança, você pega o pé da criança e fica assim, que chulé, tem isso, tem? Todo mundo tem filho pequeno, tem essa brincadeira com criança? Ele nasceu normal e isso ficou gravado na cabeça dele. Só que hoje ele tem 15 anos, ele tem um pé 42. E aí, quando eu tô bravo, cara, olha como é que são as coisas. Eu tô bravo assim, né? E ele percebe, ele não sabe falar e tal. E aí ele tá querendo atenção. Matheus, dá um tempo, Matheus. Não tem, ele não tá entendendo nada, né? Aí ele vai fazer assim, ó, Marcelo. Pesão, 44, né? Cara, desse jeito, com sapato, que foi já em restaurante, às vezes dentro do Outback. Eu tava lá, nervoso, discutindo com minha mulher, ele... Pesa. Mete o pezão lá, cara. Não, te desarma, né? Cara, desarma. O que eu tô isso fazendo aí, da minha vida, né? Aí eu tenho que pegar o pé dele, que chula, senão ele não desiste, porque tem várias características de autismo, e aí o cara põe isso na cabeça, você não falar, e ele tem que acreditar que eu falei. Se ele não acreditar, continua com o pezão. Mas por que eu lembrei disso aqui, né? Tem duas coisas que acabam movendo a gente, né? E aí eu não sei o que vocês acreditam nisso. Eu escutei, acho que essa história em coaching, mentoria, sei lá, que é a dor, né, e o bônus, né? Que no final das contas a nossa mente ela é drivada. Então essa relação com o meu filho, a situação acaba sendo uma dor, que aí eu me liga, né? E aí teve uma historinha, vou só contá-la para criar o clima aqui, né? Uma historinha que eu escutei que era o seguinte, né? Imagina você, quem está assistindo aí também, né? Imagina você saindo com a sua esposa de um restaurante bacana, aquele jantar jóia, você acabou de sair, você chega na porta e você vê um mendigo ali, mas assim, estrupiado mesmo, tá? Não estou falando mais ou menos, não. Completamente estrupiado. Você olha, você tem a consciência da situação, né? Talvez ela vai te pedir um dinheiro ou não, você vai dar, mas a pergunta que eu faço para vocês, né, e eu já fiz ela para mim, mesmo com toda a consciência da situação dela, você pegaria aquela mendiga lá, né, e levaria para sua casa? A resposta sincera é não. Não, Quem vai fazer isso? É. Né? Agora, uma outra história. Imagina você em casa também, tá? Toca o telefone e pensa aí, cada um, na pessoa que mais você ama. E você atende o telefone e é um sequestrador. E fala para você o seguinte: Marcelo, tô aqui, acabei de sequestrar a pessoa que mais você ama. E não é golpe do Pix, não, viu? É verdade. Tô aqui com a pessoa que mais você ama. Mais você ama. E aí, naquele momento, o que você está pensando? O que esse cara vai me pedir? Vai me pedir o resgate. E aí, ele vai falar, olha, eu vou te cobrar o resgate. Se você não cumprir, em 3 dias a pessoa vai aparecer morta em tal lugar assim, assim. Você tem 3 dias... Tá bom, qual que é o resgate? Você é preocupado que você não tem o dinheiro todo, que você já imagina, né? Que o cara vai falar. Ele vira para você e fala assim, sabe aquele mendigo que você viu lá na porta? Você vai pegar o mendigo, levar para sua casa, cuidar do mendigo, ficar com ele 3 dias lá, mas assim, cuidar mesmo. E vai deixar no mesmo lugar daqui a 3 dias. Se ele estiver muito bem, eu solto a pessoa que você ama. Aí eu vou fazer de novo a mesma pergunta. Você levaria o mendigo para sua casa? Ué, isso claro. Mexeu lá no... Não, eu peguei um exemplo drástico. Né? Peguei um exemplo drástico, porque como que a dor... o que te move, claro. né? Como que a dor... Peguei um exemplo drástico, tá? Eu gosto de ser drástico. Pegou pra ser didático, né? Didático. Mas como que a dor, né? É fácil pensar. Então, hoje em dia, né, eu tenho procurado ajustar a minha rota muito a partir de questões de casa mesmo. E aí eu contei isso tudo, né, porque esse é um assunto até difícil às vezes de se expor, e eu tô me expondo, colocando isso, e fiquem à vontade, né, para comentar ou não. Uhum. Mas como é que é para vocês, né, como gestor e na vida, ajustar a rota em coisas que você errou e que você percebeu? Assim, como é que é pedir desculpa, ou pedir perdão, ou voltar lá atrás e corrigir? Ou é melhor, por exemplo... Cara, Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida levar, vamos continuar vivendo aqui. Como é que vocês enxergam isso, né? O que vocês recomendam nessa jornada? Pô, pessoas que vale a pena voltar, corrigir, eu vou encontrar essa pessoa de novo ali, o mundo dá volta. Uhum. Como é que vocês enxergam isso?
Nossa, Isso é polêmico, eu quis. É polêmico, é. Você que me fez pensar nisso aí, com as suas reflexões. Então a culpa é minha, né? A culpa é sua. Então eu vou te responder primeiro. Vai lá. Pode responder primeiro. Eu? Se você quiser pensar, você pensa responder Na primeiro. verdade, não tem uma resposta. Assim, cada pessoa, eu imagino que tem um tipo de reação a isso, né? Assim, o que nos move pela dor ou pelo amor, né? E depende muito do momento da vida. Quer dizer, eu acho que se a gente for ficar filosofando aqui, a gente vai ter que abrir um vinho aqui agora, né? E Tá conversar frio, sobre tá isso. bom, hein? Pois é. Pede uma tá bom pra massa tomar aí? um vinho. Mas assim, cara, a vida vai ensinando os caminhos, né? A gente tem que deixar o coração aberto, cara. E você deu exemplos aí, como você falou, muito drásticos, né? Mas eu conheço gente que faz isso, cara. Que pega um mendigo e leva para cuidar, né? Tem uma colega da minha esposa Eliana, trabalhou na Caixa há muitos anos, e tem uma colega dela que criou uma instituição que faz isso, né? Acho que chama Inaper, acho que é esse o nome, né? Eles têm um local para acolher as pessoas, né, em situação de rua, dão banho, fazem barba na pessoa, dão roupa, claro que com ajuda, né, da sociedade, tudo, e ela comenta até que tem que pegar essa roupa, e a roupa velha, e queimar, porque senão a pessoa tende a voltar lá e querer pegar a roupa velha. Olha para você ver como é que é o ser humano, né, cara? Assim, isso para mim isso é o máximo da doação, cara, sabe? Assim, né? É a empatia máxima, né? Você perceber, olha, a pessoa está naquela situação, muitas vezes a pessoa nem enxerga que você está querendo ajudar, às vezes nem agradece e tal, mas ela não está fazendo aquilo para ter o agradecimento. Ela está fazendo porque ela sabe que é bom, né, para aquela pessoa a quem ela está ajudando e para ela, né? Conheço também uma outra entidade que se chama Casa do Caminho, que eles recebem as pessoas que vêm do interior para trazer um parente, um filho, uma mãe, então, para se tratar e não ter onde ficar em BH. Isso, assim, a gente vive num mundo que a gente não tem ideia de como isso acontece, a quantidade de pessoas nessa situação. Eu fiquei feliz esses dias que eu observei que algumas prefeituras estão fazendo isso, né? Tive um exemplo outro dia da cidade de Arcos, onde a minha irmã mora. Eles alugaram uma casa aqui, tem um veículo que traz as pessoas para fazer consulta e tal, e tem um ponto de apoio. Quer dizer, legal, isso é papel de governo, né? Do governo municipal, estadual e tal, mas as pessoas físicas, né, vamos dizer assim, assumem esse papel também, né? Então, essa Casa do Caminho faz isso, traz as pessoas também, contando com doações e com trabalho voluntário, né? Trazem essas pessoas ali para dentro, dão comida, cama, claro que, né, dentro das possibilidades, dentro das doações e tal. Cara, essas pessoas são os anjos, eu vejo assim, da vida da gente, né? E essas pessoas são inspiração. Essas são realmente as que inspiram a gente. E às vezes a gente nem vê, né? A gente não para ver isso, né? Perceber isso. É porque né? a vida hoje é muito corrida, né? Assim, nós nos colocamos numa posição de vida muito corrida. Porque acho que eu falo sempre o seguinte: existem diversos mundos, né? Se você tem o que eu acho que é bom para mim, não necessariamente é bom para você. O que eu gosto de falar, o que eu gosto de sempre citar, e eu aprendi muito isso trabalhando na Renova, eu olhava para a simplicidade das pessoas que foram atingidas no rompimento da barragem. E aí falava assim, puxa, mas eu vou dar para aquela... Nós vamos fazer vamos construir uma mansão para aquela pessoa. É isso que ela quer? A vida dela é isso? Agora, ou é o que eu estou idealizando para ela? Eu acho que as coisas... Uma coisa que eu aprendi na Renova foi muito assim, a gente precisa fazer essa construção coletiva. E essa construção coletiva, ela parte do pressuposto do quanto eu estou a fim de ajudar e o quanto eles estão a fim quanto as outras pessoas estão a fim de receber. E é uma opinião de todo mundo junto, né? Então, assim, a gente constrói as coisas coletivamente. Então, eu acho... Então, quando você olha para outra pessoa, eu brinco muito com o fornecedor lá na Renova, porque às vezes chega um cara e fala assim, não, porque eu tenho uma solução assim, assim, assado, não sei o quê, parará. Aí eu tiro uma foto que eu tenho dentro da minha gaveta, que é uma foto da senhora debaixo de uma tenda, de
lona, com um vestidinho de chita, de chinelo, com a pele toda craquelada pelo sol. E eu viro para ele e falo assim, aqui o meu usuário é esse aqui. Como é que você vai me ajudar nesse cara? Porque é muito fácil você trazer soluções ou coisas para o mundo da gente aqui. Né? A gente está acostumado com determinado mundo. Lá, com os outros mundos, e existem diversos outros mundos que as pessoas são tão felizes ou até mais felizes que nós somos no mundo que a gente vive. E a gente tem que aprender a olhar para isso e tem que aprender a respeitar isso. Você estava falando de filho, eu tenho um sobrinho que ele é excepcional. Ele tem síndrome de Down, ele hoje deve ter uns 7 anos. Assim, lá em casa, a primeira paixão de todo mundo. Assim, a gente aprende muito com ele, com a simplicidade, sabe? Com a inocência. E hoje também, assim, eu já sou avô, né? Eu tenho um neto de 1 ano e 7 meses. Quando eu olho para o meu neto, assim, as coisas que mais me emocionam, já mexia muito com ele. Minha esposa, você está falando de ajuda, minha esposa é espírita, ela trabalha em centro espírita, faz visita fraterna, tem todo um trabalho social que ela faz. E ela convive muito com isso. Mas, então, assim, eu já fiz isso algumas vezes também. Então, quando você vai na casa das pessoas, você olha assim, poxa, a necessidade que as pessoas têm, o tanto que o seu sofrimento é menor do que o sofrimento das outras pessoas. A gente tem a capacidade de achar que a gente sofre mais que as outras pessoas, né? O meu trabalho é mais difícil, o meu sofrimento é maior que o do outro. Então, assim, os meus problemas são maiores. E tem tanta gente que tem tanto problema pior, tanta coisa. Não vou chamar de problema, vou mudar a palavra. Assim, tem tanta gente que tem tanta missão mais pesada que a nossa, porque tudo é missão, né? A missão é mais pesada que a nossa. Tem um filho com uma condição especial, é uma missão. É aquilo, você deve ter sido escolhido para aquilo e você não deve, em momento algum, refutar e não se orgulhar disso. Você tem que fazer o melhor para ele, da mesma forma que meu irmão faz o melhor para o meu sobrinho, e da mesma forma que, apesar de meu neto não ser um perfeito, eu olho para ele assim, hoje, eu olho para ele assim e falo assim, não, eu deixei de fazer muita coisa, eu mudei muito a minha cabeça em função do nascimento dele. Então, assim, aquela história, né? Eu tento equilibrar mais o meu dia a dia, eu tento deixar um tempo mais sobrando para que eu possa brincar com ele, faço questão de estar perto, preocupo com a saúde, coisas que há anos atrás eu não preocupava muito. Por quê? Porque eu não tinha a maturidade e eu estava vivendo um outro momento. O meu momento era o momento, talvez, que o Alex falou assim, eu quero aparecer. Tanto que quando eu fui trabalhar na Sucesso do Espírito Santo, a primeira coisa, não, eu quero ser importante dentro dos importantes. Eu achava aquilo importante. E aí, depois que eu conheci a Sucesso, por exemplo, eu comecei a falar assim, nossa, aqui eu posso ser uma pessoa importante, mas eu posso ajudar mais do que ser importante. E aí esse aqui é o viés muito da Sucesso, que era, a gente tinha assim, precisamos disseminar cultura, tecnologia, porque o mundo caminha para um mundo mais tecnológico, a gente precisa ajudar a fazer isso. Então você sai dessa questão do, puxa, eu quero ser o bambambam, e para ser um cara que, assim, eu vou fomentar, vou ajudar, vou ligar as pontas. E isso é um trabalho. A Sucesso, por exemplo, eu falo porque eu gosto muito do Sucesso, eu aprendi muito lá. Quando eu estava no Sucesso, as pessoas que trabalhavam comigo, na época eu era analista, eu era o presidente do Sucesso, no Espírito Santo, eu era analista. As pessoas que trabalhavam comigo, e eu falo trabalhavam comigo porque eu era o presidente, eram os CIO de grandes empresas, entendeu? Eu não vou citar nenhuma empresa aqui, mas assim, eram CEO de grandes empresas, que são hoje meus colegas de trabalho, tem alguns que já até aposentaram, e assim, mas assim, que eu olhava assim e falei, esses caras estão trabalhando comigo, eu estou falando aqui, eles estão parando para me escutar. Legal esse negócio, assim, contribuiu demais. Então, eles me ajudaram muito nessa questão de também, assim, trabalhar essa questão de, cara, não precisa ficar na vitrine o tempo inteiro. É bom ficar na vitrine, mas ficar na vitrine também tem um preço, né? Ficar na vitrine tem um preço, às vezes o preço é muito alto. Às vezes o preço é muito alto e além do preço ser muito alto, você pode não conseguir pagá-lo nem a médio, nem a curto, nem a longo prazo. A gente vê, né, Paulo, que a grandeza da pessoa não está no cargo, né? Não está, é exatamente isso. A gente vê tantas pessoas grandiosas, que são pessoas simples, estão ali batalhando pelo pão de cada dia, mas
Todo tem mundo muito tem, a ensinar, né? Todo muito... mundo tem. E todo mundo tem família, né? Todo mundo tem uma pessoa, um ente querido, enfim. Foi o que nós falamos aqui mais cedo, né? Todo mundo é de carne e osso, né? Não tem aqui, não tem nenhum super-homem, não tem nada de extraordinário, não. Tem gente, né? Ô Jamir, eu lembrei de uma coisa aqui também com o Alex. O Alex falou assim, poxa, minha versão mais completa é a dentro de casa, né? E uma coisa que ele também trouxe para mim... Né? Sem corte, Sem né? corte. Mais completa e sem corte. Sem corte. Isso mesmo. Não tem. Eu também nesse processo de gestão, assim, já estava numa posição de executivo, com um time muito grande assim, sob minha gestão e tal. E eu ali querendo muito aprender, né? Continuar aprendendo como entregar o meu melhor para o meu time, né? E continuar crescendo com isso. Eu conversando com o Alex, eu falei, poxa, cara, eu tô treinando sim o feedback, a escuta, eu tô treinando isso e tal. Você tem alguma dica aí? A gente conversando, ele falou, cara... Vou começar a vender isso que eu não tô sabendo. Começa com a sua esposa. E, cara, como aquilo fez sentido pra mim, porque um dia eu me peguei assim, parado numa reunião, escutando o time inteiro e realmente anotando, prestando atenção e saí orgulhoso daquilo. Aí, orgulhoso. Falei, cara, eu sou um bom líder, eu escuto bem as pessoas. Saí, atravessei o corredor, minha esposa, Marcelo, tem que pegar coisa, não, daqui a pouco a gente fala. Aí eu falei, cara, olha eu escutei, caramba, eu escutei todo o meu time, passei com a minha esposa, pedi um negócio, daqui a pouco a gente fala. Cortei ela. Eu lembrei disso porque isso é muito importante. Minha esposa, o Paulo, também tem esse viés de estar sempre ajudando e tudo, e o Jamir estava falando de situações mais extremas e também mais difíceis, que são missão, são pessoas, são anjos, mas minha esposa tem o olhar para o detalhe pequeno, menor até. A cidade dela é Costa Sena, da família dela veio de Costa Sena, e ela decidiu no Natal levar uns presentes. E era coisa muito simples mesmo. Era uma caixa de bombom, um carrinho de brinquedo, uma coisa assim, porque o Natal deles é bem difícil. E a gente juntou uma turma ali para ir levar esses presentes. Coisas muito simples. E, assim, bem material, assim, simples, muito simples. Então, aí ela me pediu, eu levei, juntei um carro, uma galera para ir levar. E eu pensei que aquilo não ia ter muita relevância. Falei assim, pô, esse carrinho, esse bombom, por que você vai levar isso? Por que a gente não compra um negócio melhor, né? Um trem top e tal? Falei, é isso que eu quero levar. Aí nós viajamos, longe para Chuchu, a cidade aí, atravessamos, chegamos lá. E quando eu cheguei, eu já senti uma atmosfera diferente, porque em Costa Sena mesmo vem o pessoal das cidades vizinhas e tal, para uma escola principal que tem. Eu vi aquela meninada toda esperando. Quando o meu carro chegou, eu já vi que a galera já aglomerou, tava todo mundo esperando ali, né? E quando eu comecei a tirar, a gente começou a entregar o bombom, aquele carrinho, o feedback deles, o quanto eles estavam... Aquilo tinha valor para eles. Cara, eu vi essa diferença que vocês estavam falando. Como é que pode, né? Às vezes o meu mundo, o que eu estou vivendo, não quer dizer que é o que é para eles, mas para eles a gratidão é eterna. E eu vi lá testemunho de uma mãe lá que falou assim, minha filha nunca comeu um bombom. Então, assim, um bombom, coisa que a gente come toda hora. Aquilo foi, assim, total diferença na minha vida também. Tem essas missões grandes e são relevantes, mas às vezes essa pequenininha, e que a gente pode estar fazendo aí, né? Ajudando as pessoas, a gente não faz. Pessoal, olha que interessante, né? A gente às vezes quer compartimentalizar, essa palavra é difícil, né? O ser humano, né? O Paulo lá no trabalho, no final a gente é um ser humano, né? E é legal compartilhar isso, porque vocês estão vendo aqui, né? Os nossos convidados, né? São pessoas que são referência naquilo que fazem, mas são pessoas normais, né? Isso é o desmistificar, né? Inspirar desmistificando, ou seja, a conclusão que nós chegamos aqui, não é que é errado estar em evidência, pelo contrário, né? Experimente e veja o quanto é bom, mas sempre sendo relevante, né? A questão da relevância, ela traz para a gente muito mais satisfação do que, acredito eu, a gente está concluindo isso aqui, né?
do que simplesmente uma evidência por evidência. E aí eu queria fazer alguns comentários, né, que eu lembrei. Tem um cara aqui que eu já entrevistei no one-on-one aqui, a gente está falando de cuidar de mendigos, que é o Marcos Calmon com Banho de Amor, né? Pô, assim, um negócio fantástico, a história desse negócio é fantástico. Não sei se está continuando, mas, pô, admiro demais o Calmon e já conheci ele antes, mas com Banho de Amor me impressionei bastante. Uma outra coisa que eu não posso deixar de falar aqui, né? Para tentar pegar o gancho, porque o Massara falou da Sucesso e falou em 2 momentos, né? Falou do momento da época do shopping, né? Que você era programador, e já teve a visão de ir, né? Porque entendi que ele era importante, tanto para adquirir conhecimento, porque tinha um lado de curiosidade dele, mas também, né, não sei se ele tinha essa clareza na época, mas hoje a gente sabe que tem, porque ele falou no segundo momento, quando ele se tornou presidente, a questão do relacionamento. Né? Quantas pessoas, né, ele se relacionou, mesmo não estando numa posição de CIO, mas como presidente, estava com aquela turma ali, né, de alto nível trabalhando junto. Então, hoje eu estou na Sucesso como executivo, né, como vice-presidente comercial, sou cliente da Sucesso já há muitos anos, já tive alguns bonés, não efetivamente trabalhando, mas contribuindo. E uma das coisas que a gente tem feito lá fortemente é estimular as pessoas, desmistificar que sucesso é algo para CIO. Não é, né? isso. E não é. Então, assim, perde muito quem economiza lá uma taxa anual de R$300, se não me engano, 350, alguma coisa assim, perde conteúdo e perde um network muito grande, porque ali a gente realmente tem a oportunidade, não só quem é vendedor, né, de encontrar, de conversar com o CIO, mas para quem é o programador, né, de estar ali com pessoas que vão inspirá-los. Então, pessoal, né, fazendo propaganda do Fiz sucesso o meu comercial. aqui, né, Inforuso, né, agora chegando. Chapinote vai ficar feliz. Chapinote lá, meu chefe lá, né, enfim. Bom, e também não queria deixar, não posso deixar de comentar, a gente falou de pessoas que inspiram nesse trabalho social. Além do Calmon, você conheceu meu pai, né? Meu pai até hoje está envolvido nisso, até hoje, né? Com crianças carentes, né? Sempre na linha de estruturar a escola, buscar padrinhamento. Hoje ele está envolvido com entidades internacionais e hoje numa entidade já nacional já há muitos anos. Hoje ele faz parte do conselho de uma entidade chamada Chance, lá de Campinas. Meu pai vai fazer agora 76 anos. Acho que uma vez por mês ele vai lá em Campinas para reunião. Já são, acho que quase 4 mil crianças, né? E, enfim. Bacana. Só um comentário, esse projeto Banho de Amor, né? Que também cuida de mendigos, faz a barba e tal, dá um banho e tal. Eu descobri, através de uma foto, e aí eu vou me permitir não falar o nome, né? Porque ele prefere manter o anonimato. Um amigo, né? Um grande amigo, que também é um líder e uma pessoa que me inspira muito, que trabalhou comigo na CEMIG. Descobri que ele estava lá no projeto, porque é uma equipe grande, né? Aí eu cheguei para ele, mas, poxa, você não comentou e tal. Eu falei, não, Jamil, o que a gente faz com a mão direita, a esquerda não precisa saber. Cara, eu achei, assim, uma lição, sabe, assim... Quer dizer, ele está ali para ser relevante, não é para ter evidência. Aí, usando a sua expressão, né, achei muito bacana. E é uma pessoa que ele sabe, né? Ele vai assistir certamente esse podcast, ele sabe que eu estou falando dele. E assim como várias outras pessoas que eu conheci que têm essa alma, né? De servir, de ajudar e tudo. Pessoal, nós vamos finalizar e, para finalizar, né, vou passar a palavra para o Paulo, para o Jamir, né, para eles concluírem, né, com o enfoque que vocês quiserem dar. A gente falou de muitos temas, muitos tópicos, outros estavam aí incutidos dentro, né? A gente falou, por exemplo, de não ser multitarefa, a gente poderia ter explorado questão de foco, né? Poderíamos ter explorado gestão de tempo, fazer uma coisa de cada vez. Então, tanto de assunto que vai flutuando ali, gravitando. Ia virar um MBA. Ia virar um MBA. E aí a gente ia ter que cobrar, né? A gente ia ter que cobrar, a gente não está cobrando. Mas fique à vontade aí para poder concluir com o que quiser, tá? Assim, acho que da minha parte, primeiro agradecer a vocês a oportunidade de estar falando. Agradecer ao público aí que
que assiste esse trabalho, que é um trabalho que eu acho que é de relevância. Assim, quando eu fui convidado para vir aqui, eu falei assim, pô, topei de cara, né? Nós estávamos num jantar. Alex, dá sucesso! Foi no jantar do sucesso. E ele falou comigo, tô com um projeto assim, assado. Eu falei, vamos lá. E assim, e não é pela... E aí, aquele negócio não é pela evidência, é pela relevância. Eu não, como diz o outro, eu entendo que eu não preciso mais de evidência, eu preciso ser mais relevante na vida das pessoas, eu tenho que mudar a vida das pessoas e não impactando de uma forma positiva. Esse projeto é um projeto bacana, assim, acho que traz muito valor agregado às conversas que acontecem aqui, a conversa que a gente teve aqui, o conhecimento. Eu não conheci o Jamir, passei a conhecer agora, não conheci, mas passei a conhecer agora. Então, assim, a gente vai conhecendo. Essa questão do relacionamento é importante, né? Quantas vezes eu senti falta de passar a mão no telefone e estar com a dúvida, falar assim, o que eu faço? Aí eu vou ligar para alguém. Aí passar a mão no telefone, amigo, eu estou com um negócio assim, assim, assim. Não, faz isso aqui, nós fizemos assim, assim, assado. Quantos problemas eu já resolvi dessa forma. Inúmeros problemas. Então, assim, acho que é o que eu falei, né? O relacionamento é importante, o estudo é importante, a gente vai morrer estudando, ainda mais na área de tecnologia, que tudo muda, né? Apesar de se você me perguntar hoje como é que lá em casa todo mundo acha que eu entendo de tudo, assim, né? Eu sou o menino do celular, né? Continua sendo, né? Eu continuo sendo a menina do celular. Às vezes eles chegam lá e falam assim, minhas tias, eu tenho umas tias de uma idade mais avançada, elas chegam e falam assim, não, você tem que dar um curso para mim disso. Eu falei assim, não tem que dar curso de nada, peraí, vem aqui, eu chamo os meus filhos aqui, me ajuda aqui, porque eu não sei nada. Ao ponto deles falar assim, mas você faz o quê? Tipo assim, não, eu não faço nada, eu fico lá dando ordem, eu dou ordem o dia inteiro. Você faz isso, faz aquilo. Minha vida é fácil. Minha vida é tranquila. Viu que alguém ia falar? Minha vida é tranquila, assim, é tranquilo. Eu fico só dando ordem o dia inteiro. Mandando. Só mandando. Eu fico sentado mandando. Chego lá e falo, não, faz isso, faz aquilo. Então, assim, eu não sou mais, assim, aquele negócio, assim, eu já deixei de ser técnico há bastante tempo. Hoje a pegada é uma pegada mais de gestão, é uma pegada mais de ajudar as pessoas, como deve ser, entender as necessidades da empresa, entender as necessidades das pessoas, casar esse empresa-pessoa, né? Porque a empresa tem uma necessidade, as pessoas têm as necessidades delas, a gente casa essas necessidades e faz a coisa acontecer. Então, assim, o meu trabalho muito é em cima disso, o que eu almejei fazer, eu acho que eu estou conseguindo fazer. Tem muito para aprender, aprendo todo dia, igual todo mundo, aprendo todo dia. Enfim, gosto muito do que eu faço, acho extremamente relevante para as coisas que eu pensei para mim um dia. E incentivo, assim, todo mundo que quiser seguir essa carreira. É uma carreira que precisa de preparo. Não é uma carreira que você constrói do dia para a noite, não é aquele negócio, né? Acho que o bom gestor, eu sempre falei isso, é meio polêmico, mas assim, eu acho que o bom gestor precisa ter passado pelo lado técnico, até para entender como é que as coisas funcionam. A questão eu trabalho numa empresa e depois vou para uma empresa de mercado, trabalho em empresa privada, vou para uma empresa de mercado, faz essa jogada, o quanto isso é relevante, né? Então, assim, acho que o cara que a pessoa que é um gestor, um bom gestor, ele tem que passar pelo técnico para entender o que é o dia a dia de uma pessoa técnica. E o técnico um dia teria que passar também, nem que fosse gestor de um contrato, para entender o quanto é difícil a vida de um gestor, o quanto é difícil tomar decisão. Porque, assim, decisão não é uma coisa que se toma, assim, não é assim que se toma decisão, né? E eu até hoje eu tenho medo. A gente tem medo de tomar a decisão. A gente está cercado de coisas para poder fazer, de informação, mas mesmo assim, você olha para o negócio, você tem medo de tomar a decisão, porque você tem medo de errar. Entendeu? Além de tudo, além de ter medo de errar, a gente tem medo do julgamento das pessoas. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que perder também. A gente toma decisão baseada numa questão de evidência daquela hora. Podia ter sido uma decisão melhor? Se tivesse mais evidência, talvez sim, mas o que deu para fazer de melhor naquela hora foi isso. Então, assim, a gente tem que aceitar que a gente erra, que a gente é humano, que a gente erra, que a gente comete erros, comete falhas, que nós temos medos, que as coisas nem sempre vão acontecer da forma que a gente quer que aconteça, mas que quando é gratificante a posição, é gratificante você chegar e ver que você está com a missão cumprida, que você conseguiu
entregar um projeto no prazo, que você conseguiu formar um sucessor. A gente está falando de importância de se formar um sucessor, né? De você não ficar ali como o único Deus ali sentado no trono o tempo inteiro, você se formar um sucessor. Então, assim, é muito gratificante isso. E, assim, eu acho que hoje, já de um tempo atrás, eu já me encontrei assim, no que eu talvez mais gosto de fazer nessa jornada toda de TI, que é ajudar as pessoas a entender mais sobre tecnologia. Perfeito. É isso que você falou, né, de passar por técnico para ser gestor, eu chamo de legitimidade. Porque é igual treinador de futebol que nunca bateu numa bola, né, cara? Porque quando você chega e fala, cara, você fala com propriedade, né? Com propriedade, é diferente, né? E isso ajuda, né? Porque, assim, se você for olhar, as coisas da TI, elas são meio cíclicas, né? Muitas das coisas de TI, elas mudam de nome. Você coloca lá um negócio diferente, muda de nome e vida que segue. Então, você já passou por aquilo lá na frente. Lá você sabe, assim, amigo, ó, nós já passamos por isso aqui. Esse negócio aqui mudou de nome, tem um complemento agora aqui. Esse complemento você vai me ajudar, eu vou te ajudar nesse negócio que eu entendi que nós passamos lá atrás. E vamos tocar. Como é que foi a primeira função sua, negócio do dados lá? Como é que chamava? Coordenador de dados? Eu era preparador de dados. Não, eu pensei em Data Lake aqui, pensando em negócio. Eu estou trazendo eu tô estendendo aqui a despedida, mas só para tocar brevemente nesse assunto. Eu já fui especialista em Data Warehouse. E Data Warehouse que você fazia no Excel, tinha tabela pivot table. Quem conhece um pouco de Excel sabe essa história. Eu comecei a fazer Data Warehouse em tabela pivot table de Excel. E aí, uma vez o rapaz pensou, não, que agora nós estamos com o negócio de Big Data, com Data Lake. Aí eu olhei e falei assim, opa, meu amigo, isso aqui é isso aqui, somado com isso aqui, e é a mesma coisa. Vocês mudaram de nome, estão querendo me vender um negócio informação aqui. Informação. Mudou a embalagem. Mudou a embalagem, mas no fundo é a mesma coisa. Brincadeira, né? Bom, o Alex comentou, né? E Marcelo, vamos partir para nossas conclusões aqui, né? Acho que assim, a gente não tira conclusões aqui, né? É um processo, a gente continua nele, né? Continua aprendendo. Fico muito feliz e honrado, né? De poder participar com vocês aqui, conhecer o Paulo, o Marcelo. O Alex já sou admirador já de longa data e um aprendiz, né, das coisas que é isso, Jamir? Vou te falar um negócio, viu? Se eu tivesse vendendo pro Jamir, eu ia aumentar minha... Não, verdade. Tô brincando, Jamir. Obrigado demais. Eu queria até refazer uma frase que eu fiz no início, né? Assim, hoje eu tive a oportunidade aqui, a felicidade de fazer uma retrospectiva, né? Às vezes a gente não para, não tem tempo. Aqui a gente ficou quase 2 horas revivendo aqui a nossa carreira e sonhando também com as coisas que vêm pela frente, né? E aí uma frase que eu falei no início, vou falar de outra forma. Na verdade, eu tenho que agradecer a Deus porque Ele sempre me concedeu mais do que eu preciso e mais do que eu mereço, né? Acho que isso resume, né? E eu aproveito para agradecer outras pessoas também que foram companheiras de jornada, né? A minha esposa Eliana, meus filhos André e Pedro, com quem eu aprendo o tempo todo. Essa juventude está aqui mudando o mundo, né? E eles são de áreas diferentes, não são de tecnologia, apesar que o Pedro lida um pouco com isso, porque ele está na área financeira, e financeiro depende muito disso, né? Fazendo as análises lá de startups e tal, a gente troca muita ideia. O André, que é da área de direito desportivo, uma área completamente diferente, mas que eu aprendi a admirar também, né? Que era uma coisa tão distante e tal. A minha esposa sempre foi uma profissional exemplar também, ou seja, ali, como pessoas e como profissionais, né, me inspiram o tempo todo, né? E todas as pessoas com quem eu convivi, né? Não apenas meus líderes, mas as equipes que eu tive a oportunidade de trabalhar junto, né? Com cada um, aí fui lembrando aqui as carinhas de cada um, as experiências e tal. Dá para escrever um monte de livro aqui dos casos, né? Cada um da sua forma contribuindo e eu aprendendo com todos. Então, o que eu tenho é que agradecer, cara, e continuar, né? O Alex até no início aqui, antes da gente começar, falando, pô, mas você não para, né, Jamir? Eu falei, cara, eu não consigo parar. Lógico que a intensidade de hoje, o número de horas trabalhadas pode ser menor, mas, assim, a intensidade, não de horas, mas de vontade e de contribuir de alguma forma é grande, né? Tenho me aproximado desse ambiente de startups, né, que tem muita gente jovem, e participei do Bossa Summit recentemente, né? A Bossa Nova, ela promove esses encontros, né? Eu participo de um comitê, né? Na verdade, eu não sou advisor de investimento, eu participo de um dos comitês que ajuda a selecionar as startups, né? Isso também é um aprendizado. Amanhã de manhã a gente tem uma reunião, né?
E aí, para honra minha, o meu filho Pedro vai estar lá também, porque ele trabalha na Bossa, né? E a gente está na mesma sala ali, né? É muito legal. Vai sabatinar os meninos. Vai sabatinar os meninos, exatamente. Mas assim, coisa. cara, essa retrospectiva foi sensacional, né? Eu fico feliz demais e já me coloco à disposição para ajudar, né? Não necessariamente participar dos debates aqui, porque acho que aí também o pessoal cansa de ver a gente aqui, mas assim, nos bastidores aí, o que eu puder ajudar no projeto, contem comigo, né? E em outras frentes também, sucesso, até falei com o Celso outro dia, né? Celso Chapinotti. Celso, cara, não aposentei não, cara, aposentei só na CEMIG, no Gartner e tal, mas precisou de mim no sucesso, conta comigo, eu gosto de estar na ativa e estarei sempre, né? Dentro das minhas possibilidades aí de tempo. E a gente está aprendendo o tempo todo. Né? Esse aprendizado é que nos enriquece e nos inspira. Né? Obrigado aí pela oportunidade, tá? Sensacional, Jair. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês e por compartilhar genuinamente, abertamente todas essas histórias. Eu tenho certeza que para você que está nos assistindo, trouxe conteúdo assim enriquecedor. Não esqueça aí então de curtir a gente no canal, de seguir a gente, que tem bastante conteúdo chegando, tá? Jamir, mais uma vez, muito obrigado, cara. Que satisfação conhecê-lo, que história legal, enriquecedora. Paulo, também agradeço demais por todo o conteúdo aí que você compartilhou com a gente. Alex, obrigado pela parceria mais uma vez. E vamos nessa, né, meu caro? Isso aí, obrigado demais. Desculpa as brincadeiras aí, viu, Jair? Isso, Desculpa as brincadeiras.